É isso aí, hoje começa o podcast Entre Noivos. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, o YouTube, o podcast, canais de comunicação Fernando Terra. E eu quero que vocês, a partir de hoje, acompanhem jornadas comigo de noivos que passaram pelo caminho do noivado, pelo caminho da organização de um evento grande, de um evento intenso, de um evento milenarmente conhecido, inclusive, no mundo. E uma grande responsabilidade, inclusive, não só para quem vai casar, mas também para quem organiza essa festa. E esse podcast ele tem um único objetivo: ajudar os noivos com histórias reais, pontos positivos, pontos negativos, mas que no final das contas, no final do dia, no final do evento, eu tenho certeza absoluta que a comemoração é muito grande. Então hoje começa o podcast Entre Noivos e eu estou conversando aqui hoje com um casal, o primeiro casal, o casal que topou, teve coragem, não é todo mundo que quer expor a jornada do casamento como um todo. O casal Lili e Eric, obrigado, sejam bem-vindos aqui no podcast Entre Noivos. Vai ser um prazer escutar a história de vocês, viu? Obrigada, prazer é nosso. Legal, imagina. E antes de qualquer coisa também, eu preciso agradecer o nosso patrocinador, a Wilute. A Wilute é hoje a grande responsável por esse projeto sair do papel, um projeto que vai contar as histórias de muitos noivos aí pela frente. Vocês casaram, inclusive, aqui na Wilute, né? Vocês vão contar um pouco da trajetória também. Então, muito obrigado pela Wilute aí, para você que vai casar em São Paulo hoje, na capital, mas futuramente a Wilute vai ter espaços ainda pelo Brasil todo, numa grande expansão que ela está. Não deixe de buscar pelos espaços Wilute, pela grande solução que a marca tem, descomplicando e passando muita segurança para os noivos também, tá bom? Bora começar o nosso papo, então? Sim, vamos lá. Eric, eu, igual a você, já fui noivo, já casei, mas eu vou começar com a tua esposa, que de fato a noiva, eu já fui até um pouco criticado na minha jornada, eu sempre me direcionei quando eu me comunicava com noivos. É noiva, é noiva. Aí de repente, Fernando, você não fala com noivo não, você não coloca nem a palavra noivo nos seus conteúdos? Não é que eu não dou importância pro nosso caso. Mas depois que a aliança pulou da direita para a esquerda, sempre começa com ela. Happy wife, happy life. Exatamente, a gente ouviu isso aprendi isso na lua de mel. O Garçom falou isso pra mim. Eu nunca tinha ouvido. Happy life. Bem legal segue essa esse mantra, segue esse mantra que a vida vai ser feliz, meu irmão. Né? Lili, antes de mais nada, contem um pouco de vocês. Acho que assim, uma parte importante do podcast, mais do que falar só do casamento, e aí quando a gente fala casamento, é importante saber que, obviamente, vamos falar de religião um pouco, podemos falar de registro civil, do cartório, mas casamento para nós é a festa, é o momento da celebração, é a decoração, é a música, é a bebida. Mas antes do casamento acontecer, vocês namoraram, você estava contando para mim nos bastidores ali um pouco da história que você teve até chegar ao Papa, já vai rolar uma história com o Papa daqui a pouco aqui, que eu já escutei, não devia ter escutado, mas já escutei, brincadeiras à parte. Conta um pouco como é que vocês se conheceram, para a gente entender um pouquinho a trajetória de vocês até o evento. Tem um mito, tem uma máxima aí que tem casais que demoram muito para fazer o casamento, demoram tanto que acabam não casando, graças a Deus não foi o caso de vocês, mas conta um pouquinho, fala um pouco de você, Eric, conta um pouco também sobre você, conta um pouco como é que vocês se conheceram, só chega para mim com a história até a data onde vocês ficam noivos, se de fato teve um pedido de noivado oficial, para a gente conhecer um pouquinho de vocês. Se não tivesse. Todos os pompas do mundo. Exatamente. Então, eu sou a Lili, eu tenho 36 anos, acabei de fazer, eu fiz na véspera do casamento, né? Legal. Aliás, foi um dos presentes que eu ganhei aí nessa trajetória, eu vou contar. Mas, inclusive, a gente conseguiu um desejo muito meu, né? Fazer os votos espontâneos durante a nossa cerimônia religiosa. Então, mesmo estando na igreja, pegar o microfone e fazer um relato, contar um pouco da gente durante a nossa cerimônia, né? E aí eu contei exatamente o que eu escrevi no nosso site, que a gente usou plataforma, né, de site, e aí lá tinha a nossa história. Eu demorei um tempão fazendo o site, eu quis escrever tudo, colocar foto e tal, e tudo começa assim, era uma segunda-feira da Semana Santa.
E eu fui no santuário de Nossa Senhora Aparecida com a minha mãe. E aí eu sempre fui católica praticante e lá tem foto, era 2016, eu rezando. E claro que eu sou aquela pessoa que a minha avó falava, nasceu para casar, sou aquela pessoa que a vida inteira tinha um casamento inteiro pronto na cabeça. Eric, Só que não responsa. Só não sabe quem era o noivo, mas nasceu para casar. Então, assim, é muito legal porque tem tias que falam pra mim, nossa, essa mereceu, essa suou, essa quis mesmo. Caraca, e aí foi muito legal. Aí eu fui com ela lá no santuário, óbvio, eu sou aquela pessoa romântica que começava a namorar, já pensava em casar e sempre sonhando com isso. E aí, óbvio que naquele dia o que eu pedi era para poder construir a minha família, né? Assim, nasci para ser mãe, tenho muito sonho de ter 2 filhos e tal. E aí eu conheci ele na mesma semana, na sexta-feira da Paixão dessa Semana Santa. Nossa de 2016. Senhora, foi rápida com você. Você pagou algum frete a mais ali para acontecer o negócio. E aí, Nossa Senhora Aparecida. Então, foi um assunto muito importante da nossa celebração agora. Então, por exemplo, você não quer que eu passe para frente, mas já que eu tô falando no assunto... Fica à vontade. Não. Vai tranquila. Tô conseguiu... gostando. Se eu tô gostando, eu tenho certeza que vai todo mundo gostar. A gente combinou uma data nesse semestre para ir lá no santuário, agradecer tudo que a gente tinha conseguido nesse 1 ano de preparativos e comprar uma imagem para ficar na nossa casa e que ela seria levada na cerimônia. Então, assim, a gente teve que pedir para o padre a autorização, que é a Nossa Senhora do Brasil, uma igreja que tem muitas regras, Sim. E a gente conseguiu a 4ª abertura de porta para uma daminha de honra entrar com a imagem e o cortejo de violino. Uma consagração. Então, assim, né, que foi a música da consagração à Nossa Senhora Aparecida. E quando essa imagem chegou na festa, o Ilute foi bem parceiro, contribuiu com uma mesa, uma decoração em volta dos bem-casados, ela ficou bem no centro. E aí fizeram um arranjo de flores pra gente. Presenciou o casamento E a nossa inteiro. imagem ficou lá a festa inteira. Presenciando e abençoando, né? Graças. De ponta a ponta. E chegando Caraca, me arrepiou até. E chegando no nosso apartamento, a gente tá apartamento sem nada ainda, a gente ainda tá se organizando, porque a nossa energia toda foi pro casamento. Calma. A gente não teve tempo, a gente nem Vai assustar os próximos noivos. Mas... a gente não era a nossa prioridade. Então a gente chegou no apartamento completamente vazio, sem levar nada. A gente chegou de manhã da lua de mel com o objetivo de conseguir dormir à noite, no mesmo dia para poder dormir. E aí eu levei a Nossa Senhora Aparecida, eu tirei foto, mandei para as pessoas, apartamento vazio e só tinha ela, no chão inclusive. E aí ela acompanhou muito a gente, assim. Então isso é bem legal. Inclusive ontem eu jantei com a minha uma amiga e ela falou assim que ela ficou com vontade de ir no santuário pedir um marido. Ela falou, eu quero ir lá rezar porque a história marcou as pessoas. Mas é que Eric só tem um, avisa ela. Nossa Senhora já... Essa história marcou muito. Que loucura. Foi muito bacana. Que loucura. Mas, ó, me fala uma coisa. Me conta um pouco sobre você, a sua profissão. Me conta um pouco mais sobre esses últimos, pelo que você me falou, 8 anos. Ficou claro para mim o momento onde você conhece o Eric, o porquê você conhece o Eric. Depois você inventa um curso aí de como fazer um pedido express de um noivo e dando certo dessa forma. Acho que vai vender bem depois. Mas brincadeiras à parte, me conta um pouco sobre você também. Como é que foram esses 8 anos de trajetória até a data do evento? Então, na verdade, 7, né? Até a gente ficar noivo. Realmente, assim, eu nunca cheguei a colocar uma data, a pressionar. Muitas pessoas falavam, né? Ah, mas coloca, põe uma data, põe um limite. A gente sofreu muita pressão. Desculpa a pergunta, vocês moraram juntos? Não, nunca. A gente está começando uma casa agora. De fato, moraram depois do casamento. E não tinha nada. A gente tá, agora que a gente tá arrumando os presentes, tá recolhendo tudo que a gente ganhou e tal. A gente tá tendo muito trabalho com isso. Então, assim, foi difícil nesse aspecto, né, de eu ter esse sonho muito grande de casar e realmente a gente acabou passando um pouco mais, né, do que o meu sonho, né, e aí a vida real. Estamos num podcast de vida real, né? Vida real, entre noivos. Exatamente. E aí, ele também, todo mundo, a família, né, pressiona muito os amigos. Ah, mas e aí? Mas pede agora, mas quando que vai pedir e tal? Tinha muita brincadeira, muita, assim, realmente. E aí agora eu vou deixar para ele contar, porque aí ele me surpreendeu muito, assim. Bom, eu só vou dar uma prévia. Era uma viagem de comemoração dos nossos 7 anos de namoro. Tá. E assim, o Eric, ele é muito, muito caprichoso. Ele é virginiano, perfeccionista.
Então, eu imaginava que não era naquela viagem. Porque é muito batido. Porque é uma viagem de comemoração de namoro. E eu achava que não era. Então, não fui esperando mesmo, assim. Isso foi muito legal. As pessoas acham estranho, porque como eu queria muito, eu tava realmente... Você já sabia, então. É como se fosse combinado isso aí. Não. Eu realmente não sabia que ele ia me pedir em casamento nessa... Foi realmente uma surpresa muito grande. Foi surpresa de verdade. Era Muito uma grande. viagem de comemoração de 7 anos. Era só o namoro. Tá. Era só o namoro. Então, na minha cabeça, eu pensei, não vai ser batido. Não vai ser o que todos os noivos normalmente fazem em viagem de namoro. Então, eu fui sem esperar nada. Assim, até porque era um lugar que eu escolhi. E como eu que pensei um pouco nessa viagem, planejei, eu achei que ele não ia dar o braço a torcer. Eu achei que ele ia fazer uma surpresa, ele. Não que ele ia aceitar uma coisa que eu escolhi e tal. E aí, agora ele vai contar, porque ele realmente ele é muito criativo, ele dá, assim, os melhores presentes que eu já ganhei na vida e aí ele caprichou bem. E aí ele vai contar. Vai subir a régua aí da responsabilidade esse que é o dos problema. noivos aí, galera. Vamos lá. Tem que ir subindo centímetro por centímetro, porque senão depois chega uma hora que você... Caraca. Mas conta, como mas foi? foi legal. Foi uma viagem que realmente ela organizou para a nossa comemoração de 7 anos. E para Cumbuco, um lugar maravilhoso. Na hora que eu olhei, eu falei, não, calma aí. Eu acho que é a oportunidade para a gente dar o próximo passo. E aí eu comecei a entrar em contato com... Na verdade, ela tinha visto um outro hotel, aí a gente... Você sozinho, né, Eric? Você sozinho? Não, eu sozinho. Ela viu, ela organizou a viagem e mas tal. o pedido, tudo, a ideia de não, fazer o movimento... A ideia foi Ele minha, é muito aí eu falei, criativo. putz, deixa eu ver quais são as cartas que eu dei na manga agora para poder organizar. E aí eu vi, lá tem um hotel maravilhoso, eu falei, não, calma aí, então vamos transferir a viagem para esse hotel, porque nesse hotel eu vou ter muito mais cartas na manga para poder, oportunidade para poder organizar. Aí consegui, fiz um bololô, enrolei ela, porque nem lembro o que eu falei, por que a gente estava trocando de hotel, bom, consegui trocar o hotel, aí entrei em contato com o pessoal do hotel e falei, pô, contei a história, né, a primeira coisa que eles falam, não, então legal, a gente tem um jantar aqui na praia, eu falei, não, puta, jantar é muito batido, eu queria uma coisa um pouco diferente. Ah, mas o que você tem? Não, então eu vou mandar algumas opções aqui do que a gente tem. Aí eles passaram lá, tinha um café da manhã na praia. Eu falei, puta, legal, achei interessante. Falei, meu, não vai nem café desconfiar. da manhã. Exatamente. Tipo, era uma mesa maravilhosa, de madeira, na areia mesmo. Eu falei, nossa, gostei, diferente. Não vai... Tanto que, se não me engano, na noite anterior, acho que teve até pedido de casamento no jantar. No mesmo dia. Nesse jantar. Então... Falei, bom, vamos fazer diferente. Mais um motivo ali na hora, o meu coração, nossa, mais gente sendo pedida e eu não. Esse Eric tá demorando demais, viu? Né? Aí organizei, aí combinei com o pessoal do hotel, falei, bom, a gente precisa pensar o que a gente vai falar para ela, né? Porque se eu falar que eu organizei um café da manhã na praia, ela vai achar meio estranho, que não é... Eu gosto de sentar ali na minha mesa, arzinho condicionado, banquetão tranquilo. Mas sim. Já é. Aí eu combinei com o pessoal do hotel, falei, é o seguinte, mês do aniversário dela, quando vocês forem fazer o cadastro, pede os nossos documentos, o check-in, pede os nossos documentos, e aí bate o olho ali no mês de aniversário dela, finge que vocês do hotel estão presenteando os noivos daquele mês. Noivos não, os aniversariantes. Os aniversariantes daquele mês. E aí não deu outra. Aí cheguei lá, o cara olhou, tal, poxa, que legal, você faz aniversário em maio, nossa, o hotel tá com tá presenteando, né, os noivos, os aniversariantes. Do mês. Foi tanto casamento, tanto noivado. Tá tudo bem. Um dia vai sair da sua cabeça exato. isso. Então, presenteando os aniversariantes do mês com um café da manhã na praia. Aí eu fiz meu showzinho, falei, pra quê? Café da manhã na praia. Você jura que você deu uma dessa? Não, deu um show? E ele é sério. Não precisa disso. Não, e eu fiquei triste, real. Porque eu sou assim, eu sou aquela pessoa que eu topo ele tudo. Ele encenou pra dar errado. Se eu aceitasse muito fácil, ela já ia achar que tem alguma coisa eu não ia estranha. desconfiar, não. Porque assim, eu sou aquela pessoa que eu topo tudo. Qualquer coisa que você me oferecer, eu vou querer fazer em viagem. E aí, se fosse falava assim, o passeio de barco, não sei o que, eu ia querer. E ele sabe disso, que eu ia querer qualquer coisa. E aí, eu fiquei triste, assim, na hora. Ele deu uma apertada. Aí eu organizei, bom, acabei cedendo, né, aquela... Vai, então vai, já que você quer, vai. Aí marcamos, tinha o dia lá, né, ele perguntou que dia que a gente queria, acho que será A gente chegou em Recife, então, né? Provavelmente. Foi Recife, perto acho que era o mais Tabuba. perto, sei lá, era o melhor que... Acho que a gente desceu em Recife, então.
Tá. Bom, é isso. Aí sexta a gente desceu em Recife, aí sábado a gente foi pro Cumbuco. E aí, quando eu entrei no quarto, no sábado, legal, porque assim, Aí, calma. eu sou aquela pessoa, qualquer coisa assim, que você me der e tal, eu vou tirar foto, Aí mandei pra minha mãe, nossa, mãe, olha, tudo isso aqui é por causa do meu aniversário. Aí tinha um bolinho, aí tinha um morango com chocolate. De café da manhã já. Não. Na chegada no quarto. Depois que a gente fez o quarto. check-in, isso, que a gente subiu pro quarto, tinham vários mimos no quarto. Porque eles e ela já achou sabiam, que era né? tudo pro aniversário dela. Porque eles sabiam Então- que ele ia me pedir em casamento lá, então o hotel deu alguns mimos. Tá. Só que eu tinha certeza que era um Seu morango com aniversário. chocolate, tava tudo legal. Tirava assim. foto, mandava pra aí mãe. mandava Olha, pra mãe minha boa mãe. pro meu aniversário, morango. Aí, inclusive, assim, uma coisa muito legal também, que acho que eu vou deixar pro... Vai, conta você o quanto você é tradicional, que é aí que você planejou. Convido contar pro meu pai. Mas isso era o básico que eu tinha que fazer, conversar com meu sogro antes. Vai que ele não autorizasse, Não, né? vai, Não, mas, né? mas não é o básico. Conta o Precisava. que você fez. Nada, amor, é o básico. Marquei um Bom, almoço com ele pra conversar com Aí ele. ele Marcou- é que convidou eu meu entendo. pai pra almoçar, Seria pra o contar. básico, mas não é o que todo mundo básico faz. hoje em dia. Não é. Não. Acho que talvez nem tenha muito esse Aí ele protocolo convidou meu mais. pai pra almoçar, aí ele contou, e aí ele pediu pro meu pai não contar pra minha mãe. Que a gente tem esse Ó, depois grande... que minha sogra vê, ela vai ficar brava comigo. Não. Só pedir pra não contar pra minha sogra. Agora eu entendi. Então, antes do pedido Isso, acontecer, isso. o seu pai era o único que sabia. Exato. Exatamente. E os sabia. pais E os dele e meus o irmão pais. dele. E os né? seus pais, tá? É, o irmão dele. Mas é porque a mãe dela é muito ansiosa, ela é muito empolgada. Ela não ia segurar. Não só que a segurar. gente é muito Você imagina ligada. que ela não ia começar a É. enfiar de coisa na mala dela. Não, minha filha, mas leva isso, mas leva aquilo e tal. Eu falei, ou às vezes, sei lá, falei, melhor não arriscar. Aí ele falou pro meu pai, segura até domingo, porque eu vou fazer bem diferente, vai ser no último dia, vai ser meio que na hora de ir embora. E aí... Não, foi um segurar dia antes, foi um todos? dia antes. Foi no sábado, a gente foi embora segunda-feira. a que a gente foi pedido foi no domingo de manhã e a gente Ah, foi embora na Na segunda. segunda. Tá. Mas era o último dia, porque a gente chegou Praticamente sexta, o último era dia. praticamente o último dia. E aí ele falou pro meu pai, segura até domingo, não comenta nada e tal. E quando eu ligava pra minha mãe no sábado, mostrando, olha o hotel, olha quantas jacuzzis tem aqui, Ela não sabia olha o nada. jantar, não sei o quê. E meu pai pensou, nossa, será que ele antecipou? Porque ela Será tá que ele já ligando pediu, de é? vídeo, ela tá animada e tal. Mas aí meu pai segurou. E aí foi realmente só no domingo. E aí, mais interessante, que além do Eric falar que não queria, ele tava nem um pouco animado, ele nem colocou despertador domingo. A gente acordou, Cara, ele não tava Você afim, exagerou. ele não tava afim nem de ir pra praia domingo de manhã. Aí eu não tava, assim, mas eu não tava esperando mesmo, assim. Aí a gente chegou lá na mesa do café da manhã, não era uma mesa, né? Era um... E Era aí uma eu mesa. virei... mas era uma atividade totalmente exclusiva para aquele momento. Não Assim, era uma um mesa restaurante. na praia, exato. Era um... Aí eu virei pra funcionária do hotel e eu falei assim, nossa, mas só tem eu de aniversariante do mês? Nossa, que vergonha. Aí ela foi muito... Coitada. Ela foi muito rápida. Ela falou assim, cada dia a gente faz um aniversariante. Ela foi bem inteligente. A gente faz exclusivo. Aí eu acreditei que o hotel é bem top, né? Tá. Aí eu só percebi assim que eu falei, nossa, eu vou tirar uma foto, porque eu gosto de tirar foto. E aí a funcionária, tira. E eu só falei, tá bem bonito. Tinha 3 tipos de suco, tudo natural, bem bonito, coco, não sei o quê. Aí a funcionária saiu todo mundo, de repente o Eric ajoelhou, porque sempre foi o meu sonho ajoelhar, sempre quis tudo isso, né? Não Toda foi... mulher no fundo quer Exatamente, isso. exatamente. Nem todas Fala a conseguem. verdade, né? Esse Eric tem um exatamente. crédito pro resto da vida, viu? Olha, Aí ele ajoelhou e começou precisa levantar. conhecer esse santo aí. E o mais legal é que ele começou a chorar. E ele, assim, nos 8 anos de namoro, acho que ele... Eu vi ele chorar uma vez, que ele perdeu como se fosse a avó dele, só. Nunca. E aí eu assustei na hora, assim, Legal. porque eu não imaginei. Aí eu olhava pro lado, cadê todos aqueles funcionários do hotel que estavam aqui há 1 minuto e não tinha mais ninguém? E eu, pra ver se era verdade, a minha ficha demorou muito pra cair e eu queria que alguém tirasse uma foto. E ele não quis, justamente porque ele é reservado, ele não Vocês tem... não gravaram. Ele não esse tem, momento. ele não tem rede social. Ele era reservado até hoje, né? Então, por isso que eu tô falando, ó. Ele não E os tem rede créditos social, não vêm, não né? gosta muito de foto e tal, então Ah, ele que não legal. quis Mas isso. na boa, eu sou da comunicação, mas é mais especial ainda quando talvez seja esse nível de intimidade. Só tá na minha memória e Mas é mais o que eu nada. falei pra ela, é algo pra ficar na nossa memória. Que legal. Faz parte. E eu sinto um pouco, assim, mas aí, logo em seguida, né, ele pediu, e aí eu coloquei o anel, e aí os funcionários chegaram e tiraram as fotos depois que a gente teve o pedido.
Então foi uma baita surpresa o pedido de casamento. E aí eu sempre já tinha o sonho que eu queria um almoço de noivo. Não precisava ser almoço, mas eu queria um noivado. Eu queria marcar o noivado. Eu queria um padre. Pra anunciar. Eu queria um padre para abençoar a nossa aliança, pra gente colocar a aliança na mão direita. A gente usou por um ano inteiro na mão direita. E aí começam as surpresas, né? Quando que foi o pedido de noivado? Foi 21 de maio de 2023. Tá. E o mais legal é que meu aniversário é 29. Então, 8 dias antes, eu tinha ganhado o maior presente da minha vida. Então, foi muito legal, porque aí eu comemorei, todo mundo me dava parabéns pelo aniversário, parabéns pelo noivado, foi tudo misturado, assim. Vai comemorar por um bom tempo. Foi bem bacana. E aí, foi legal também, acho que, até eu vou te falar, pensando nessa trajetória toda de um ano, acho que foi uma fase muito boa, porque é muito o começo, e aí só tem alegria ali, né? Esse começo, você não tá preocupado ainda com orçamento, com lista. O começo do pós-noivado. Exatamente. Então, festa, se você me perguntar, eu fui muito, muito feliz, porque foi uma coisa simples, foi um almoço. Minha mãe cozinhou tudo, ela teve ajuda, lógico, de várias pessoas em casa, mas não foi contratado um buffet, foi na nossa casa. O padre foi o mesmo do nosso casamento e foi a maior surpresa da nossa vida, é o padre mais maravilhoso que alguém pode ter. Que legal. Todo mundo conta que a nossa cerimônia de casamento é a cerimônia mais linda que já viu, tanto é que eu contratei o serviço da cerimônia na íntegra, que eu quero o vídeo inteiro, porque a nossa cerimônia foi realmente diferenciada, além de ter missa, além de ter a daminha entrando com a Nossa Senhora. Legal. Tem muitas, assim, que aconteceu na nossa cerimônia, além dos votos espontâneos, que é diferente, não é um casamento rápido, express, vamos abençoar e tal. E aí o nosso noivado é a mesma coisa, assim, porque era um almoço, era só família de primeiro grau, mas a minha família é enorme, então tinham 70 pessoas presentes. Tinham várias que foram convidadas primeiro grau que estavam viajando e não foram. Mais de 10 não foram, estavam viajando. Porque foi organizado em 2 semanas. Porque o noivado foi dia 4 de junho. Porque depois vinha São João, festa junina, e vinha julho, férias. E eu falava, pelo amor de Deus, vamos só respirar um pouco desse noivado, desse pedido. Mas eu quero almoço. Foi 2 semanas certinho, de um domingo ao outro domingo. Caramba. Foram 2 domingos. E aí, eu vou te falar... Um almoço para 70 pessoas na casa dela. Mas vou te falar, eu acho que foi justamente esse tempo curto que foi legal. Porque foi uma coisa tão, assim, caseira. Minha mãe fazer a comida, minha mãe comprar as flores. Ela foi no Ceasa, comprou. E, assim, se eu tivesse contratado, é impressionante. Contratei fotógrafa, fiz um álbum... E eu olho as fotos e eu falo, se eu tivesse contratado uma decoradora, não tinha ficado tanto quanto eu gostei. Tão especial quanto você. Ela conseguiu captar, que é a mesma coisa do casamento. Eu só queria flores brancas, folhagem verde, né? Porque a gente tem essa linha bem tradicional, clássica e tal, e ficou lindo, assim. Nosso noivado ficou lindo. E aí, uma coisa assim, voltando, né, da cerimônia, que foi uma bênção curta, mas na hora eu pensei, nossa, como que vai ser? Porque o padre chegou um pouco atrasado, e aquele alvoroço, né? Porque é muita criança, tanto é que depois eu conto, tinha 9 daminhas de honra, 7 pajens, porque a minha família é enorme, e são todas filhas de primas. Então, não tem como eu falar para uma prima, você vai e a outra criança não vai. Então, eu coloquei a família inteira. Porque a gente queria colocar, também, prestigiar. Claro, prestigiar, porque eu amo criança, sempre fui muito ligada. E aí, nessa cerimônia de noivado, deu um estalo assim, nossa, o padre tá atrasado, como que eu vou organizar todas essas pessoas em silêncio para assistir? Porque aí eu me toquei que eu não tinha microfone, que eu não tinha câmera, inclusive até hoje, eu não pedi para ninguém filmar, foi até uma coisa que eu tenho vídeos bem curtos, e eu não tinha assessora. Só que foi um milagre, aí eu falo, foi Nossa Senhora Aparecida, porque o padre chegou e ele tinha tempo curto, porque ele tinha compromisso, lógico, né? Ele entrou, ele foi lá pro jardim, todo mundo simplesmente foi pra fora. Eu fui pedindo de boca em boca, gente, chama, por favor, pede pra ficar em silêncio, porque a gente tem que ouvir, tem que respeitar. 70 pessoas ficaram em silêncio, ouviram, as crianças não correram, não gritaram, não teve bagunça nenhuma. Caramba. E a bênção foi maravilhosa. E a primeira frase dele é onde tem 2 pessoas falando em nome de Jesus, Jesus está presente. Parece que baixou assim na hora. Todo mundo em silêncio, em 15, 20 minutos, ele falou palavras lindas. Acho que ele leu uma leitura só.
E acabou. E aí, desde esse dia, ele falou assim, você quer falar alguma coisa? E eu falei, gente, dia 8 de junho, na Nossa Senhora do Brasil, que eu já sabia, né? E aí eu avisei todo mundo, com esse mesmo padre, teremos a nossa cerimônia, tal, já convidando o padre e tal, falando, assim, todo mundo dá risada, porque eu sou muito planejada e eu já aviso, já gosto de comunicar. Mas um ano até que é pouco para você anunciar. Foi puxado, assim, pra gente foi bem puxado. Foi bem puxado. E aí foi assim, então esse começo foi maravilhoso, porque era tudo um sonho ainda, né? E aí foi tudo no natural, foi até bem mais tranquilo, né? Caramba, que história legal. Então, quer dizer, namoro tradicional, pedido de noivado tradicional. Teve que ter até o pedido de namoro, com flores e tudo, senão... eu fui pedir em namoro. Senão não ia passar nem do primeiro estágio. Ele me deu uma rosa que eu tenho guardada até hoje. Uma rosa... Você eternizou aquela estrutura que você eterniza? Então, isso eu fiz com o meu buquê. Agora eu fiz com o meu buquê de casamento. Bem legal isso aí. Nossa, é muito legal. Bem legal, Baita mas de presente. Do noivado eu não fiz isso lá. Na época do pedido de namoro, eu guardei a rosa toda estragada mesmo, mas eu guardei. A gente acertou. Ele me pediu em namoro. A gente acertou muito no primeiro casal aqui. Ele me pediu em namoro. Um mês de namoro só, foi bem rápido. Não sei, mas na noiva você acertou com certeza absoluta. Porque a gente tava ficando há um mês. O pedido de namoro foi bem rápido, foi um mês só. Ficando. Um mês. Um mês ficando e já foi pro namoro? A gente se conheceu dia 25 de março e ele me pediu em namoro dia 29 de abril. Eu sou assim também, cara. Foi um mês. Beijou, namorou, depois casou, acabou. Vai ficar enrolando. Não tem essa. Eu também nunca fui assim, pra ser bem sincero. E gosto muito desse protocolo de quando você conhece uma pessoa, levar a sério a pessoa que você tá. Não é a normalidade de hoje em dia. Até porque senão não tem porque você estar junto. Eu prefiro muito mais. Então, se eu quero curtir, falar que eu tô solteiro, vou solteiro e pronto. E vamos ser sinceros, a melhor mesa pra falar um assunto como esse é que a gente tá preocupado hoje com os noivos, com o casamento. Quem tá disposto a fazer uma festa, que seja uma festa com certeza. A gente vai falar de festa. Eu também sou católico, eu também sou religioso, mas tá tudo certo, eu respeito qualquer tipo de cerimônia que vá acontecer. Estou nesse mercado há muitos anos, mas existe um princípio para a gente estar aqui conversando hoje. O princípio o amor, o respeito. O amor, o respeito. O compromisso, é um compromisso muito grande. E a falta de formalidade prejudicou muito em algum momento os casamentos. Com certeza. Ouvir a história de vocês, eu acho que, de fato, não é na frente de vocês, não. Acho que vocês sabem disso. Não sou só eu que estou escutando pela primeira vez a história e estou falando isso. Acho que todo mundo que conhece vocês dois. Aqui na Willute, eles comentaram já, falaram, Fernando, você vai entender o casal depois. Você vai escutar, falaram muito de você. Legal. Ela curtiu o momento, ela curtiu o evento. Essa curtiu mesmo. Imagino que tenha tido perrengue, mas eu acredito que se dedicar à história, à trajetória do casamento como um todo, da festa, até a união de vocês, é muito legal. Vamos lá. Já entendi um pouco de vocês dois, já conseguimos aí percorrer aí o movimento namoro, pedido de noivado. Depois do pedido de noivado, vamos falar uma coisa antes aqui, que eu tenho uma curiosidade de escutar da boca dos noivos. Vocês falaram da pressão social, né? Inclusive, eu já falei muitas vezes isso, que o grande vendedor dos casamentos não é quem trabalha com casamento. Os grandes vendedores do casamento é a família, quando pressiona o casal para o casal, de alguma forma, casar logo, fazer a festa logo. Todo mundo quer comer bebê de graça. Não sei se você sabe, Eric, mas... Inclusive, ele tem... As pessoas querem uma festinha de graça. A gente recebeu uma brincadeira esse domingo. Pô, mas tem que casar de novo, tem que fazer outra festa. Querendo dizer, fazer outra festa. Fazer outra festa igual pra gente ter uma festa dessa de novo, já falaram. É por isso que nasce tanto profissional de casamento, depois que casa, exatamente, que faz muito, porque é gostoso dar festa. Mais pra frente a gente vai conversar. Que é o nosso caso, é o nosso caso também. A gente vai contar para vocês. Tá estudando aí e iniciar algo no mercado. Exatamente. Que legal. Depois de tudo que a gente aprendeu, que a gente vivenciou, ambos estão meio que em transição de carreira. Então, esse é o nosso propósito. Não é nada certo, é algo que a gente está conversando, está amadurecendo, está alinhando. Então, prepara a janta, o café, vai ter conversa aqui. Legal. Esse casamento deu pano para manga. E assim, antes do casamento acontecer, essa pressão social que acontece, normal. Acho que, assim, na boa, no final do dia as pessoas querem que vocês, de fato, se unam. Claro. Que estejam bem. Claro. Que estejam bem. As pessoas, principalmente da família, os amigos, os próximos, que gostam de você, eles torcem por você. Então, por mais que tenha
é muito mais por uma brincadeira, por um incentivo do que... E eu vou te dizer, assim, tanto da minha família, meus pais, como da dela, pelo menos do meu lado, eu não posso falar um lado dos meus sogros de cobrar, qualquer coisa do tipo. A única cobrança era da minha sogra e da minha mãe, que elas queriam neto. Isso. Que até hoje eles não têm. As duas não têm. Nenhuma das duas. E sabe o que é bacana? Nenhum neto? Não, a minha mãe nem a minha sogra. O que do é meu bacana... lado ainda, eu tenho um irmão mais velho que é de primeiro casamento do meu pai. Então, minha mãe tem um meio neto. Meu pai já tem, fica tirando sarro da minha mãe fica maluca da vida. Mas uma coisa muito bacana, eu acho, que a gente tem um exemplo bem legal. Os 4 pais, né? Até vieram aqui na degustação com a gente. Eles estão vivos, estão muito bem de saúde, graças a Deus. E os 2 casados, né? Casados a vida inteira. Meus pais vão fazer bodas de ouro ano que vem. Caraca. 50 anos de casado. Então, isso eu acho que é muito legal pra gente. Festa, tá? Merece mais uma festa. Mas com certeza eu já estou planejando. Com certeza. Que legal. E, inclusive, uma das pressões sociais, meu pai falou exatamente isso. Casa antes da nossa bodas de ouro. Ele chegou a falar isso pra mim. Então... Muita simbologia para vocês, viu? Mas e aí, essa pressão social, o que eu ia perguntar? Vocês já pensavam no casamento, de fato, na festa de casamento? Sempre. Você já tinha... Sempre? Porque a cerimônia... porque o Eric, ele me conheceu sabendo. Todo mundo que me conhece. Tanto é que a minha frase, a hora que eu entro na festa, eu pego o microfone, e até a minha amiga brincou, nossa, mas você é política, parece política, porque foi muito espontâneo. Eu peguei o microfone... Gente, obrigado por estarem aqui. Quem me conhece sabe que é o maior sonho da minha vida. Essa hora chegou, estou realizando agora e eu fiquei até emocionada. E a festa inteira se emocionou. Porque as pessoas sabiam, né? Quem me conhece... Isso no dia do casamento. Né, na entrada da festa. Eu peguei o microfone e falei isso. E aí, assim, ele sabia, todo mundo sabe, que eu sempre quis festa com igreja, com véu. Meu véu é enorme. Inclusive, depois eu conto, a minha mãe costurou o meu véu inteiro. Eu vou colocar fotos aqui na edição, pelo amor de Deus. Então, a minha mãe ficou 4 meses, costurou e bordou o meu véu inteiro. O meu véu tem, acho que, uns mais de 5, 8 metros. Mãe? A minha mãe fez inteiro. Eu tenho foto dos bastidores. E assim, acho que a atração da minha cerimônia é o meu véu. Você documentou bastante coisa? Organizou ou não? Ainda não. Você só documentou? Fotos, vídeos? Eu só tenho foto e vídeo. Foto e vídeo tem a roupa. Tenho foto e vídeo, mas eu acho que é interessante mesmo guardar, porque... Foto organizar, né? Porque é uma história... Assim, inclusive, as pessoas se emocionaram a cerimônia com o véu. Quem sabe que foi a minha mãe que fez, ficou muito impressionado, assim. As irmãs dela escreveram um texto, a gente tem textos de relato. Minha tia falou, nossa, eu tenho um vídeo, não sei se é um filme, que chama Entre Costuras. E ela falou que lembrou muito parece que une a família, que o véu é uma simbologia, né? De curar as feridas, de reunir. Porque, assim, uma coisa interessante que eu sempre quis convidar a família inteira. E como a minha família é muito grande, não só o 1º grau, a gente convidou o 2º grau inteiro. E aí a lista só da família da minha mãe tinha mais de 120 só da família da minha mãe. E para mim era muito importante. Por quê? Porque não foi historicamente assim que os casamentos aconteceram. Claro, muitos casamentos foram muito menores e sempre teve essa ruptura de convidar alguns, outros não. E isso é uma coisa que sempre me incomodou. E eu fiz questão. Então, assim, tem prima que fala, nossa, você convidou a sogra de fulano. Sim, a sogra, a tia que separou, ela veio, mesmo o tio casou com outra e assim por diante. Então, assim, eu tive essa ideia, a minha intenção era reunir realmente a família inteira. Tinha primos de parte da minha mãe de 2º grau, do interior, que o Eric nunca viu, nem conhecia. Então, acho que o foco, assim, foi a família mesmo, grande. Que legal. Que legal. E quando eu perguntei da pressão social, a minha intenção era... A cerimônia para você já estava meio definida como seria? Pensa um pouco antes, não desde o começo, mas um pouco assim, antes. Sendo muito sincero, eu acho que o assunto casamento nunca foi muito tabu pra gente. A gente, desde o início, já... Porque assim, eu sempre fui de festa, balada, sempre gostei muito. Ela sempre contava do sonho dela. Você, exatamente. Então tá bom. Então vamos unir o útil ao agradável. Ela quer celebrar o casamento e eu quero fazer festa. Então, só que eu sempre falei, já que é para fazer uma festa, vamos fazer direito. Eu não vou fazer nada pela metade. Então, até esse é um dos motivos que se alongou demais, porque você fica naquela, putz, quando é que eu vou chegar no momento ideal, perfeito? É tudo muito caro, não é tão simples você fazer uma festa. Então, um dos motivos que acabou se alongando esses demais, 7 anos. Esses 7 anos.
Mas assim, casamento é algo que a gente, acho que desde os 2, 3 anos, a gente já meio que tinha certeza. E eu vou te falar, se a gente talvez tivesse 100% estabilizado, esse casamento já tinha acontecido há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Festa. Exato, nunca. Então foi algo que sempre foi muito tranquilo pra gente, desde o início. Tá. Nunca teve muito esse tabu de, não vamos falar desse assunto que dá estresse no casal, nada. Aí Sempre a gente comentava sobre padrinhos, ele já falava de padrinhos. E uma coisa que ele sempre falou é que a única coisa que ele sempre falou é que ele queria banda sertaneja, era o sonho dele. E eu já não, mas aí, claro, eu fiz questão de fazer o sonho dele, já que ele estava fazendo todos os meus outros sonhos. Uma coisa tinha que acontecer do meu lado, né? Pô. Das 8 horas do evento, 30 minutos é seu, tá? Então, e aí o Ilute teve um diferencial. A gente teve 9 horas. 9 horas de evento. O Ilute fez 9 horas. Foi bem legal. 9 horas? Foi bem legal isso. Isso é diferente dos outros. Foi 1 hora a mais, assim. Até acabar mesmo a energia do povo. E aí você perguntou, né, se eu sempre planejei. Eu tinha esses... E é engraçado... Eu digo os detalhes. Já tinha na tua cabeça, por exemplo, no ano que antecedeu o casamento, tudo bem que foi uma surpresa o pedido, o noivado, mas você já tinha detalhes que vocês já discutiam. Poxa, esse vestido... Com certeza absoluta. Ela já começou a seguir no Instagram alguém? Já começou isso, sim, assim, eu mesmo vou te contar. antes de estar noivo. Eu acho que eu tinha... Porque a conversa já existia, pelo menos. Mas eu acho que eu tinha referências, assim, de vestido, essas coisas de seguir no Instagram, antes de eu conhecer o Eric. Muito antes. Então, para você ter uma ideia, Caraca, a minha renda... Você é diferente mesmo. A minha renda, a renda principal do meu vestido, a minha mãe tinha trazido da Tailândia em 2012. Eram 12 anos antes. 2016. Então... 12 anos antes eu já tinha a renda principal do meu vestido, guardada no armário. Eu vou anotar isso aí. Mas eu vou te falar, eu fiquei um pouco sem graça. No começo do namoro, eu escondia um pouco essa renda no armário. Assustou também? Exatamente. O Eric falava, poxa, errei, não vai. Essa renda ficou um pouco escondida. Mas é a renda principal do meu vestido, do meu véu. Minha mãe já tinha comprado. E estava guardado, né? Então, assim, como você perguntou do meu vestido, sim, porque como também é uma costureira que eu também já conheci ela há 12 anos também, desde essa época de 2012, eu já tinha feito 7 vestidos com ela, de casamentos. Tá. Porque eu sou aquela convidada, aquela madrinha que ama casamento. Que participou de todos, Acredito. Que fez tudo, que fez o vestido, que foi ajudar, que foi acompanhar a degustação, que foi... Sempre amei curtir os preparativos com as minhas amigas, com as minhas primas. Então, eu já tinha decidido que era essa costureira que eu ia fazer um vestido do zero com ela. Eu, minha mãe e ela. Porque minha mãe gosta de costurar, ela entende, eu também gosto de fazer vestido. Então, não era uma opção eu ir pesquisar lojas. Minha mãe ficou até frustrada. Vamos ver. Fui em uma ou outra, mas eu sabia tudo o que eu queria, entendeu? Eu tinha todas as referências. Eu não tinha dúvida sobre como ia ser... Já tinha definido na tua cabeça a igreja, por exemplo? Então, a igreja é uma coisa... A igreja é algo que desde que ela nasceu. Mas você sabe que... Não, mas você sabe que é uma coisa interessante? Inclusive, a sua cunhada, a Pri, ela participou disso. Algumas pessoas, no começo do namoro, eu vou te ser sincera, eu sempre quis igreja, mas eu não tinha, em 2016, totalmente definido que era a Nossa Senhora do Brasil. Tá. Só que foi interessante que foi um sonho que despertou em mim, porque mais de uma pessoa virou pra mim e falou: nossa, você tem a cara da Nossa Senhora do Brasil. É a cara da noiva, Paulista, na minha opinião. Exatamente. Também. E, inclusive, a Pri virou pra mim e falou: nossa, não é o seu sonho? Parece que é o seu sonho. Você deveria ser garota propaganda daquela igreja. Exatamente. Talvez seja, inclusive. Mais de uma pessoa falou lá atrás, no início. E no início, como eu sabia que é a igreja, acho que é a mais cara do Brasil e é a mais difícil conseguir data, no início eu não tinha assim na minha cabeça. Eu pensava, não sei, de repente, não era muito assim. E pré-pandemia era uma igreja que tinha demorava 2 anos. 2, 3 exatamente. anos de agenda. Assim. Exatamente. E aí, conforme eu não tinha, mas depois que a gente começou a ir na missa lá, que eu fiz grupo de oração lá, aí eu acho que eu já tava definido, assim, na minha cabeça estava definido que era lá, o que há uns 4 anos, talvez, ou mais, há uns 5 anos. Não era lá nos 8, mas uns 5 já sabia que era Nossa Senhora do Brasil. Tô surpresa. Eu queria muito lá. Que legal. Porque a minha visão muitos casais têm a surpresa de ficarem noivos e começarem a descobrir o que tanto tem que fazer para um evento acontecer. Me parece que vocês já têm uma noção boa de organizar uma festa. O próprio noivado de vocês já foi mais ou menos um evento grande, não comparado a um casamento, mas foi um evento grande. Sim.
Tanto é que uma curiosidade, todo mundo via as fotos no Instagram, no Facebook. Nossa, mas você já casou. casaram. Aí a Que foto, parecia uma festona. Parecia não, era uma festona. a foto do meu WhatsApp, mas você já tá noiva nessa foto? Todo mundo perguntava, não, É eu que não principalmente casei. pela foto com o padre, né? Pela questão da Exatamente, bênção. é. Foi algo que até Também é atípico. surpreendeu Exatamente. o próprio É atípico padre. Realmente o padre Alessandro é um cara diferenciado, é um cara que está nos aproximando cada vez mais de Deus. Tipo, ela já era muito católica, Sempre praticante. Eu, depois que eu comecei a namorar, tipo, sempre fui, acreditei e tudo mais. Nunca fui tão praticante igual ela, mas comecei a ir, tipo, às missas e tal. Mas ele realmente é um cara diferenciado, que está atraindo a gente cada vez mais. E ele fala, quando ele fez o nosso noivado, depois a gente foi conversar com ele na igreja e tal, ele falou, é impossível esquecer do noivado de vocês, de vocês e do noivado de vocês, porque hoje em dia não existe mais isso. As pessoas não dão mais o real valor para o casamento. O que é, tipo, compromisso perante a Deus. Hoje em dia, casou, juntou ali e pronto, acabou. Então, ele falou que realmente surpreendeu muito essa questão do nosso noivado com missa, com a bênção. Porque a gente fez questão de ir lá na igreja, porque ele saiu da Nossa Senhora do Brasil. Ele trabalhou lá, eu conheci ele lá, mas ele saiu. E a gente foi na igreja conversar, agradecer. Aí a gente primeiro agradeceu, levamos uma foto de lembrança do noivado. Depois a gente voltou lá, levou o convite de casamento com o nome dele e tivemos uma conversa com ele para escolher as leituras sobre o missal. Eu fiz questão de imprimir um missal na gráfica igual a nossa letra, igual a nossa do nosso casamento. E aí Quanto detalhe você foi cuidou. muito detalhe. E aí eu fiz minha mãe fez uma primeira leitura, a minha prima fez o salmo, eu tive que pedir autorização para o salmo ser lido, não ser cantado, e aí a minha sogra fez a segunda leitura. Então a missa foi realmente construída com ele, sabe? As músicas, a gente ficou muito tempo escolhendo. As pessoas, nossa, as músicas estavam lindas. A gente demorou, não foi fácil, porque nenhum dos dois tem conhecimento sobre música, assim, né? A gente não conhece. E a gente teve muito empenho. E aí, o que eu ia comentar do padre, que é muito interessante, quando eu abriu a porta da igreja, né? Aquela emoção, você vê muita gente, né? E aí as pessoas filmando e tal. Aí eu subindo o altar, as minhas primas no altar, né? Assim, eu sorrio para elas e tal. A hora que eu cheguei no lugar que eu tenho que estar, que eu olho para ele, é impressionante, assim. Só o olhar dele comunica. E ele, parece que na hora, ele me trouxe para o momento presente, assim. Lembra o que você está fazendo aqui, que você está perante Deus. Então, foi uma concentração que é interessante. Você vê os vídeos, realmente, a gente estava ali de corpo e alma. A gente estava rezando, a gente estava entregue. Porque ele traz, sabe? Só a presença dele, ele realmente fez uma homilia maravilhosa. E ele usou ele é muito didático. E engraçado, porque o que tem de gente que não era católico, que não costuma ir em missa. Geralmente é assim, né? Que não presta atenção e falou assim que decorou os 3 Ds. Porque ele fez uma explicação que a gente teria que acompanhar. Primeiro D, Deus. O Deus ser o centro da nossa vida. Segundo D, o diálogo. E aí ele explica tudo, conversar. E o terceiro D, a doação. E foi engraçado porque as pessoas decoraram e falavam, nossa, os 3 Ds. Mesmo quem não é religioso, marcou. faz sentido, né? Para a vida humana. Foi muito legal isso. E aí prestaram... Até o meu irmão, conversei com ele ontem também. Nossa, a acústica estava boa, eu escutei. E eu não costumo conseguir prestar atenção, mas prestei atenção no padre e tal. Então, isso é legal, assim. Acho que a nossa cerimônia, todo mundo fala, a cerimônia mais linda que já foi muito emocionante. Tá. Calma. Avançamos para a cerimônia. Gente, um dos meus objetivos aqui é tentar extrair de vocês, não só o sentimento que eu estou sentindo aqui, o quanto vocês têm, de fato, aflorado ao lado do casamento, ao lado do romance, ao lado da religião. E, na boa, para mim é uma das histórias de verdade, tá? Eu sei que é a primeira aqui do podcast, mas eu já conheço algumas noivas pelo Brasil aí, muitas histórias. A história de vocês é muito legal, é uma história de muita energia, é uma história muito legal, de verdade mesmo. Mas uma das minhas intenções aqui é tentar trazer também um pouco daquilo que... Dos bastidores. Dos bastidores, é um pouco das dúvidas, dos problemas. Vocês trouxeram para o podcast, de coração agora, uma importância brutal para o movimento casamento, para o evento casamento, para a cerimônia, para o matrimônio. Sim, exatamente. Incrível.
Óbvio que o meu interesse aqui é falar da importância do matrimônio, mas naturalmente a gente também aqui, eu gostaria de trazer o nosso objetivo, que é organizar a festa, eu sei que pode até parecer um pouco ruim o que eu vou falar, mas a própria cerimônia na igreja é um evento, é uma eventualidade, é uma construção de fornecedores, claro, gestão de pessoas, com certeza, gestão de horário, gestão de problemas. Não é estralar o dedo e tá tudo pronto. E é muito complexo. O tamanho, vocês inclusive, talvez pelo grande interesse de vocês em fazer um evento especial do começo ao fim, colocaram detalhes que geralmente os casamentos nem têm. Exatamente. O que você falou, por exemplo, do missal. Não, impossível. Folheto, né, com a igreja. Então, assim, minha visão agora, tá? Vamos quebrar entre cerimônia e festa. Na cerimônia, a decisão dos fornecedores são decisões, principalmente para vocês que são religiosos, decisões mais especiais. Então, tem a questão do véu, que a tua mãe costurou, tem a decisão da escolha do padre. Isso, exatamente, porque não foi aleatório, né? Só a última coisa que eu lembrei, que o meu propósito era tocar todas as pessoas, o coração das pessoas presentes, para sentir a presença de Deus. Era isso que eu queria. De alguma forma. Independente da religião, independente se está cansativo, se está longo. E eu acho que esse propósito eu consegui. Então, isso foi bem legal. Você foi pro teu casamento com o propósito de tocar o coração de todo mundo. Pra sentir Deus, assim. Por mais que não goste de missa, não goste da religião, não goste de nada, sabe? Sentir a presença ali de uma força maior. Isso eu achava fundamental. Tá. Lili, eu preciso escutar primeiro de tudo, então. Quando eu penso numa cerimônia, aí pode ser a minha visão. Talvez não seja de todo mundo aqui. Tirando, obviamente, agora a questão religiosa, pelo amor de Deus. Senão esse corte fica estranho. Tá. Mas, quando eu penso em cerimônia de casamento, por trabalhar muito com evento, a primeira coisa que me vem à cabeça, simbolicamente falando, é o vestido da noiva. Como é que foi para você a decisão de qual vestido, se você já tinha o estilo? Obviamente é moda, né? E quem tem moda segue já um certo padrão. Ou é muito moderna, ou é muito rebelde, ou é muito clássica, enfim. E no teu caso, me conta um pouco como foi a decisão do teu vestido, do começo ao fim, que vem na tua cabeça, no primeiro momento que você talvez tenha ficado noiva. Óbvio que eu já sei que você estava pensando em vestido antes disso. Exatamente. Então, foi muito fácil, muito natural. Vou te falar, foi a parte mais fácil, eu acho, do meu casamento. É mesmo? Foi, porque... E assim, sabe o que foi interessante? Você concorda que geralmente não é a parte mais fácil, talvez? Vários fatores. Por vários fatores. É que eu te contei esses fatores, né? O primeiro, eu já tinha a renda principal, minha mãe já tinha comprado. O segundo, eu já tinha uma costureira que é da família, que eu já conhecia. O terceiro, eu já sabia exatamente tudo que eu queria. Minha mãe entende de costura. E assim, e sabe o que é interessante? Até para ajudar as noivas, você sabe que o que eles mais... Quando você vai fechar a Nossa Senhora do Brasil, os noivos têm que passar com uma reunião com o Brás, que é o cerimonialista que está lá há mais de 50 anos. Você sabe qual é o maior objetivo da reunião com ele? Ele fica praticamente 1 hora conversando com você. E a mensagem principal, nesse caso eu fui sozinha, o Eric não foi, a mensagem que ele mais está preocupado é se o vestido da noiva vai ter decote, se vai ser grudado, se vai ter fenda, se vai ser transparência. Né? Por quê? Porque a Nossa Senhora do Brasil é muito exigente, é muito rigorosa. O padre Michelino é o pároco responsável. E ele tem uma preocupação muito grande. Então, antes de tudo, eles querem ter certeza que você quer casar lá. Curioso. E para você querer casar lá, você tem que ter isso. E aí, que daí surgiu a ideia da minha gola. Porque realmente, talvez eu não tinha pensado. Só que aí eu fui vendo referências de Instagram e é interessante porque todas as etapas do meu vestido, eu que tive a ideia, eu que entrei na loja, era um bico de uma renda, ou seja, não era nada. E eu pus naqui e falei, vai ser a minha manga. Você não teve fornecedor então? Você fez... Não, eu fiz tudo sozinha. Eu fui comprar os tecidos, eu tive uma costureira e eu pus na mão. Sua mãe é costureira. Eu pus na mão e falei, vai ser a minha manga e vai ser a minha gola. E na hora, nem a minha mãe, ninguém achava que ia funcionar. Mas calma. Porque era um pedaço de uma renda que eu tive já a visão e falei, vou colocar aqui para depois... Aí eu falei, depois eu vou tirar. Tá. Porque óbvio que quando tivesse a banda sertaneja, eu ia dançar, eu ia querer, inclusive, dançar funk, eu queria dançar, me divertir, eu ia tirar, porque era muita coisa. Mas como era junho, não ia estar calor.
Então, isso foi a coisa que eu falei pro Brás ficar mais tranquilo. Eu falei, meu vestido não vai ter coberta, nada. Não a precisa se preocupar. Mas aí, depois, a gente fez ensaio na igreja, na semana do casamento, com um pajem que ia levar aliança, alguns irmãos. E ele, de novo, perguntou pra minha cunhada, mas como que é o seu vestido? Porque a preocupação deles, para as madrinhas, elas têm que ir... E eu avisei todas, desde o início, que se tivesse algum decote, tanto nas costas quanto na frente, precisaria levar a própria pashmina. E aí, porque se você não leva, eles pegam uma da igreja. A própria igreja tem, mas às vezes a madrinha tem que aceitar, né? E chegou até a acontecer. No meu caso, mas nada demais, assim, acho que no geral foi bem respeitado, foi bem tranquilo. Só complementando a questão do seu vestido, ela é uma pessoa que desde que, até o que ela falou, desde que eu conheço ela sempre gostou muito de casamento. Então, a maioria dos vestidos dela, é ela que faz. Então, já tinha feito 7 vestidos com a mesma costureira. Já está nascendo oficialmente uma estilista de vestidos de noiva no Brasil. Certeza, depois vocês vão falar. Bom. E aí é bem legal, porque o pessoal elogiou bastante. E também me surpreendeu. Até a própria costureira me surpreendeu. O resultado final, até eu fiquei muito feliz, assim. Você já entendia do cortejo, então? Você já entendia de tudo que ia acontecer na cerimônia? Para você não era uma novidade? Não, porque eu sempre... Quando você começou a discutir o que era a cerimônia de casamento, ficou noiva, já sei o que vai acontecer, páginas, daminhas... A única coisa que foi difícil... Coisa em caminho. Muita coisa foi surgindo assim no natural na nossa cabeça, não é algo aquele pensado, que ia fluindo. O que foi assim que a gente teve que ir conversar com o padre Michelino para ele autorizar algumas coisas. Então a entrada da daminha, algumas coisas a gente é muito diferente. A começar que a gente comprou 2 horários e que a gente queria a missa, que a gente queria essa entrada da consagração com o cortejo de violino. E todos os outros pedidos. E os nossos padrinhos do civil, a gente queria que eles assinassem o livro no altar. Porque a gente decidiu casar no religioso com efeito civil. No mesmo dia. Tudo na mesma cerimônia. Então, a gente queria que ficasse demarcado. Que, inclusive, estava muito difícil para eu ajoelhar, para eu conseguir assinar. E aquela assinatura borrada é a oficial. O documento oficial foi ali na hora, ao vivo. Quando você começou a fazer seu vestido? Oficialmente. Você lembra mais ou menos? Dezembro, mais ou menos, eu comprei. Entreguei as rendas em dezembro, janeiro. Janeiro já estava com as primeiras provas e foi muito rápido. E sabe o que foi bacana, que eu sempre quis também poder fazer com a minha costureira? Eu fiz eventos para a prova desse vestido. Como assim? Pequeno, mas assim, um dia foi uma amiga, aí no outro dia... foi a minha sogra. Você celebrava cada prova. Cada prova do vestido. Não todas. As primeiras que não tinha nada, não. Era pra ter vendido a tua história pra Netflix, tá? Era pra ter feito uma cobertura incrível antes da acontecer. Aí, até, inclusive... Vai virar história, isso, tô falando sério. Foi sob crítica, até. Nossa, mas como é que você vai mostrar? Mas a energia... Mas... Gente, eu gosto... A energia... Mas o mal olhado, a energia, mas que absurdo, mas é surpresa. Gente, mas pra mim... Pra você ver onde a humanidade tá, né? Então, o medo de sugar a tua energia, uma noiva que tá feliz, exatamente, religiosa. Exatamente. Imagina. E pra mim... falta de Deus no coração, pra quem não sabe. Exatamente. E assim, o que eu acho? O que eu mais aproveitei nesse 1 ano? Justamente estar com as pessoas próximas, comemorando esses pequenos passos. Justamente os dias mais felizes do meu 1 ano foi a prova do meu vestido, com as poucas amigas que viram. Aí um dia foi minha sogra, minha cunhada e uma madrinha, sabe? Poucas, realmente foram poucas. Era um chá da tarde em casa. Então minha mãe gosta, e colocava as bandejas tudo de prata, aí comprava uns docinhos, aí tirava foto. Mulheres reunidas para celebrar um vestido. E foram os dias mais felizes. Em meu chá de cozinha também, a minha tia me deu, as minhas primas fizeram, contrataram bolo, fizeram brincadeira, fizeram o Eric gravar vídeo. Foi bem bacana, ele fez depoimento também, me surpreendeu, porque elas gravaram um depoimento dele lá pra mim. Então, assim, foram os dias mais felizes, foi estar com elas. Se eu tivesse sozinha, só no computador, fazendo planilha, no WhatsApp, respondendo mais de 30 fornecedores, essa não é, pra mim, a parte mais legal. A parte foi poder compartilhar, conversar com as pessoas próximas. A sua história com todo mundo que participou. Exatamente. Junto. Deu algum problema no vestido, não? Não, zero. Zero? Zero. E zero atrasos, zero... Não, é o contrário. Tava pronto até antes, né? Tava assim, até eu tive que falar pra ela esperar.
Porque ela falava assim, já vou deixar pronto. Não, você vai esperar um sábado que eu vou estar em São Paulo, que eu vou poder convidar minhas amigas, eu quero que elas vejam a última prova. Então, foi bem tranquilo. E aí, a minha mãe resolveu fazer com ela também. Só que ela resolveu meio em cima da hora. Então, o da minha mãe estava um pouco mais atrasado, mas minha mãe é bem tranquila e ficou perfeito. Todo mundo amou. E a minha mãe, desde o início, ela queria a cor do manto da Nossa Senhora, do Brasil, que é um azul celeste. Ela queria estar exatamente com a mesma cor do manto. E aí, tem gente que não sabia e falou, nossa, eu olhei para sua mãe, olhei para Nossa Senhora e vi que era igual, a pessoa não sabia. Falei, não, mas era planejado, ela sempre quis e tal. Nossa, foi bem legal. Foi bem legal isso. Que legal. Agora, uma coisa importante. O Eric escolheu a roupa dele ou foi você também que escolheu? Não, o Eric tem bastante... Ele tem muito bom gosto. É uma brincadeira que fazem com os noivos. Ele tem muito bom gosto e ele é muito... Ele tem uma personalidade forte. Não é assim como que ele fala, não, que eu vou mandando. Não é assim, não. Não é uma brincadeira que eu tô fazendo aqui. Na verdade, eu tenho certeza absoluta que nem todo noivo é pau mandado. Exatamente. Acho que deve ter o... Mas o Eric tem que contar uma surpresa que ele fez pra mim e pra todo mundo. Eu que vejo o casamento em todo lugar, eu nunca tinha visto na minha vida. E ele uma surpresa arrasou. Pra você? Não, que ele fez, que eu amei. Assim, eu acho que foi um detalhe. Agora ele te conta, que ele descobriu sozinho. Me conta já do terno também, depois você conta da experiência. Assim, o meu terno foi super tranquilo, porque desde o início eu já sabia que eu queria casar com terno. Foi uma surpresa pro meu pai, que queria que eu casasse de fraque. Falei, pai, fraque? Mas não, sério? Mas como assim? Eu achei que você fosse casar de fraque. Eu falei, pai, hoje em dia não dá mais, né, pai? Vamos colocar um terno assim. Até eu achava legal, né? Até eu falei, nossa, ia ser legal ser diferente. Eu acho chique, mas eu acho chique, mas eu não acho elegante. Eu, sei lá, não sei. Eu queria de terno, eu já tinha definido. Então, assim, foi super tranquilo. Pra mim, já tinha a cor que eu queria, já tinha tudo que eu queria. É muito mais fácil. Ela também foi simples. A ideia da pergunta não foi tão complicado quanto o dela, mas o dela também não foi. Exato. Então... foi muito no automático. É o que eu falei. Ia saindo muito no natural, tipo, as coisas do nosso casamento. Então, foi super tranquilo. E aí, eu sempre fui muito detalhista. E sempre que eu tinha meu bloco de notas lá, né, tudo que eu gostaria que tivesse no casamento, ou detalhe, qualquer coisa, eu sempre ia anotando, desde 2018. Eu já tinha meu bloquinho de notas lá e eu nem sei se ela sabia disso, mas agora acabou de descobrir. E aí um dos detalhes que eu vi que eu achei bem legal é o bordado na gola do terno por dentro. Então você levanta o terno e estava escrito Lili, Eric e a data do casamento. Olha que legal. Por trás da gola, né? E aí os fotógrafos exploraram isso no Same Day, o nosso vídeo, Same Day Edit, ficou muito bacana. Você viu nessa hora só? Eu só vi na hora de tirar foto mesmo. Sim. Eu nem tinha visto. Quando a gente chegou no buffet. Quando a gente chegou no buffet, ele falou para levantar para eu tirar foto segurando. E você sabe que, uma curiosidade, lá no chá de cozinha, a minha prima, a madrinha de altar, ela fez umas brincadeiras, como eu falei, gravou o vídeo. E foi perfeito, porque ela sabia que eu não queria brincadeira de sexo, brincadeira vexatória, porque a família do Eric toda estava lá. E não faz parte do meu estilo. E aí, eu que fui madrinha várias vezes, fiz vários chás de cozinha, nunca tinha visto brincadeiras tão criativas, tão chiques. E a minha prima fez uma brincadeira, uma das perguntas, para eu ver se eu acertava e tal, era pedir para alguém das convidadas dizer como que era meu vestido, para ver se essa pessoa ia acertar ou não. Aí eu parei para pensar, nossa, eu vou ver alguém que não viu. Que eu não mostrei foto, que eu não conversei, porque eu não tinha problema em mostrar. Mostrava foto, mostrava o modelo, conversava, contava pra todo mundo. Só pra mim que ela não mostrava. Todo mundo não, para as pessoas próximas. Natural. Aí teve uma prima que ela não tava sabendo. Aí eu falei, Aí na hora ela falou assim, bolo. Falou assim, minha Lili vestida de noiva, princesa, bolo e sei lá, não lembro se ela falou bordado, mas ela acertou já na hora, entendeu? Então, muito legal. Como que as pessoas parece que já sabiam, já associavam. Aí todo mundo falou, nossa, a noiva princesa, a princesa da Disney, era a sua cara e tal. Foi uma princesa. E eu sempre quis colocar coroa, e aí falavam, mas você não vai tirar? Eu falei, não vou tirar, nem no último minuto eu não vou tirar a coroa, eu queria a coroa de princesa. Dormiu com a coroa. Que loucura. Não, brincadeira. Na cerimônia, pra gente entender ainda os detalhes. Vocês falaram da música que vocês escolheram, que foi trabalhosa, Foi. A jornada de escolher as músicas, a quantidade dos músicos, talvez,
entender a diferença Também. entre É corda, bem sopro, difícil. voz, soprano, Exatamente. agudo, grave Exatamente. e por aí vai. Esse é um dos detalhes de uma cerimônia. O próprio cortejo, a roupa de madrinha, a roupa de Exatamente, padrinho, os trajes dos dos galinhas pajens, de honra. todos esses detalhes. Antes de qualquer coisa, quem foram os primeiros fornecedores que vocês, de fato, foram atrás e contrataram para a jornada, para o processo? Como é que começou, de fato? É que nem obra, né? Que nem fazer obra, você deveria pelo menos começar com um arquiteto da vida, com um engenheiro, trocar uma ideia sobre número, trocar uma ideia sobre... Para vocês, essa questão número, grana, detalhes, acho que eu esqueci de perguntar isso também. Já tinham uma ideia? Sim, já. Porque vocês tinham de tudo, né? Sacanagem também. A gente já tinha um orçamento tinha inicial. Tinha que ter uma base, tinha porque já senão... tinha uma um base. RP montado para soltar dinheiro. Mas assim, o nosso primeiro fornecedor foi o DJ. Não, Porque nosso primeiro fornecedor foi a igreja. Isso é verdade, isso, com inclusive, certeza. foi uma grande dor de cabeça. Isso é verdade, tinha foi a igreja. Tinha a data, porém precisava Explica encontrar... o porquê, O né? resto, né? Só o resto. Ixi, teve uma dor de cabeça. Você quer antes contar aí, isso, né? será? Pode contar, não tem problema. Claro que conta. Se é dor de cabeça, conta. As noivas precisam saber das porque Na dores. verdade, a nossa primeira data ia ser para 18 de maio. Por quê? Foi quando a gente tinha conseguido na Nossa Senhora do Brasil, foi uma data que a gente conseguiu lá, e era um horário só. Tinha, Não, mas é porque assim, vamos voltar à noiva que quer tudo. Tá bom. O meu sonho era mês de maio, porque maio é o mês de Maria, e é o mês das noivas. Perfeito. Então eu sempre quis maio. E aí era meu sonho maio, e a gente conseguiu. E eram 2 horários, só que era às 19 e às 20 do dia 18 de maio. E aí tava tudo certo, e aí de repente a gente recebe um save the date. Aí tudo certo na igreja e tal. E aí nosso primeiro fornecedor é a igreja, tá eu certo? recebo um save the date de um amigo meu. Sei lá, coisa de 15 dias antes da gente soltar o nosso. Um casamento na Praia do Rosa, na mesma data. Dia 18 de maio, fora de São Paulo. Eu falei... E amigo muito próximo. Sim, não tem nem como. Tipo, eu adoro ele, jamais eu ia querer deixar de ir no casamento dele, eu tenho certeza que ele também não ia querer deixar de ir. E ainda de ir no meu. dividir a turma, né? É muito turma, feio isso, nem eu queria, não, entendeu? Nem eu queria. A hora que eu olhei, eu falei, não é possível, o que eu vou fazer agora? Eu liguei pra ele, ele falou, você me ligando depois dessa, eu sei que deu deu zica. Falei, puta, gagalindo, e ele... Eu chorei bastante, ele. assim, foi bem difícil pra mim. Por quê? Porque eu perdi o mês de maio mesmo, não foi possível maio. Porque maio é o mais concorrido. Sim. Então, voltando até para as orientações das noivas, né? Até as pessoas falam, nossa, mas como você conseguiu um ano antes? Junho você consegue. Junho você consegue um ano antes. Julho, agosto. O que você não consegue agora, é maio, né? e setembro. Depois da pandemia, da pandemia, mesmo na Nossa Senhora do Brasil, um ano, quando são meses não concorridos, é possível reservar com um mês de antecedência, um ano de antecedência. E aí, a gente perdeu o mês de maio porque só tinha ou na sexta, e aí sexta não era uma hipótese porque a gente mora em São Paulo, capital. Trânsito, as pessoas trabalham, a pessoa não ia aproveitar. Vai ser muito tarde. E sábado só tinha um horário. E eu sempre fiz questão de ser 2 para poder ter a missa, poder tirar foto no altar. Tinha muito detalhe para você combinar nesse Exatamente. E que no fim nem esses 2 deram certo, hein? Porque faltou o horário. E eu missa se estendeu tanto que... Tanto é que quando a gente reservou o dia... Quem quer missa completa, quem quer tirar foto, quem quer... reservar 3 horários. Porque quando eu reservei o dia 8 de junho, eu pensei em comprar 3 horários. Na época eu pensei. E eu cheguei a perguntar para uma amiga minha, precisa? E cheguei a ligar para uma fotógrafa para pedir a opinião. Eu falei, você acha que em 30 minutos, 40 minutos, é possível tirar foto com 40 pessoas? Ela falou que sim, eu tinha tido essa orientação. E aí, a gente tinha planejado que a nossa cerimônia ia terminar 6h15, 18h15, e eu ia tirar foto até 18h45. Eu fiz uma lista das 27 fotos que eu ia tirar. Com as tias, com as mães dos pais, as avós. Eu fiz um grupo, mandei a lista para todo mundo. E aí começam os planejamentos que a noiva tem que ter o jogo de cintura na hora. A nossa cerimônia foi maravilhosa, mas se alongou e a gente não teve como tirar foto no altar, no final. Mesmo comprando tudo. 2 horários. Não, mesmo não deu tempo. planejando tudo. Mas o que deu pra fazer? Na hora de sair... Foi a missa que se estendeu um pouco? A gente atrasou um pouco pra começar. Não fui eu, não foi nem o noivo nem a noiva. Foram outras questões que atrasou um pouco pra começar. A gente se estendeu pros cumprimentos, se estendeu
para assinatura. Tudo se estendeu, a homilia do padre foi um pouco mais longa, mas foi maravilhosa. E é muito mais importante a cerimônia do que a foto. É só um detalhe. É só um detalhe. De fato, uma eventualidade normal. Mas aquele negócio, uma coisa que o pessoal tem que entender bem. Tipo, um casamento é como se fosse um programa ao vivo. Exatamente. Não acontece tudo da forma que você planejou. E isso era uma briga que eu tinha com ela, a assessora tinha com ela, o pessoal do Ilute tinha com ela. Quantas reuniões a gente teve aqui, a gente falava, Lili, mas não é assim, as coisas não vão acontecer no horário que você quer. Eu tinha um cronograma para a festa. Ela tinha um cronograma, mas não acontece. Montei, Então, que eu queria entrar na festa às 8. Ensinamento para os noivos, né? Porque assim, a nossa igreja, a gente comprou das 5 às 7. Então, a gente é obrigado lá na Nossa Senhora do Brasil a sair 10 minutos antes, por respeito ao próximo casamento. Você não pode estar no altar tirando foto 10 para 19. Tinha que sair 10 para 7. Aí, eu tinha calculado que a gente ia chegar lá no Ilute Gardens umas 7h15, que não é tão perto assim. Então, eu queria entrar na festa às 8. Por quê? Eu já fui em casamentos que os noivos demoram muito para entrar. Ficam horas tirando 1000 fotos, 1000 poses, e não era o meu objetivo. Até porque o Eric não gosta muito de foto, e eu avisei os fotógrafos. Não era para fazer aquele book, fazer 300 poses dos noivos. Só que não aconteceu nada disso. A gente acabou conseguindo entrar 8h30. Na festa. Mas porque por várias questões. Mas tudo bem, porque a gente teve das 8h30 até as 3h45 da manhã. Foi ótimo. E aí, de resto, correu tudo bem. É só para deixar claro que não adianta você cronometrar o horário que não vai acontecer no horário cronometrado. Os imprevistos vão acontecer. Exatamente. Não é nem imprevisto. Tipo, as coisas vão se estendendo. Fluindo, Um minuto a mais que você ficou cumprimentando cada convidado, 5 minutos a mais mais que eu vou te demorou falar um pra entrar, negócio. na somatória, Se entendeu? tivesse Então, muitas não regras cronometra. também, gente chata, cronometrando. Fica até chato. Aí ia ficar ruim, ia perder a emoção, ia perder o feeling do negócio. Exatamente. É o que eu falei, é um programa ao vivo. É literalmente. Eu tive que lidar, porque assim, na hora que falaram pra mim, não vai ter foto. E que eu não tô com relógio, eu não tô sabendo, né? Aí eu, assim, pensei, mas graças a Deus, eu acho que eu até me orgulho que uma pessoa que eu sou tão planejada, sou tão sonhadora, consegui desapegar. E a única ideia que a gente teve é que as daminhas, que eram muitas daminhas, e elas estavam alucinadas comigo, assim, e elas não podiam subir no altar, porque lá não pode, elas estavam na lateral. Tem uma foto, eu vou te mandar, todas apoiadas, esperando a missa acabar. 9, né? 9 daminhas e 7 pajens. Todos apoiados, crianças. desesperados para subir, para falar comigo, para entrar. E aí, pelo menos, a gente conseguiu trazer todas essas. Então, a gente tirou 2 fotos. A gente trouxe todas as daminhas, tirou uma foto. E aí, trouxe os irmãos delas, que é alguns mais velhos, que não tinham sido pajem. Porque ali, na hora, não ia dar para chamar. E a gente tirou essas 2 fotos e saiu. E aí, lá na porta da igreja, a gente tirou meio bagunçado as madrinhas, os padrinhos. E foi embora pro buffet. Falou, paciência, chega lá, a gente tira os padrinhos todos juntos. E aí... Foi da igreja pro DJ. Não entendi. Então, o primeiro é a igreja. O primeiro é a igreja, depois o primeiro nosso realmente fornecedor é o DJ. Tá. Porque... Vocês sabiam quem era, queriam pegar a data. A gente já sabia, tipo, não era uma pessoa tão próxima minha, mas era uma pessoa já mais próxima da Lili, apesar de eu conhecer ele. Então, cara, a gente sabe que numa festa você tem que ter uma boa comida, uma boa bebida, uma boa música, tipo, perfeito. E isso era o mais importante pra gente. As pessoas que estão lá, né, os seus amigos, é isso que vai completar a festa. Então a gente falou, vamos focar nesses pontos principais. E então, ele é uma pessoa assim, depois eu e o Eric já conhecíamos por outras ocasiões. Ele outras pessoas e eu outras pessoas. Eu conheci ele há 10 anos. Já tinha ido em casamento que ele fez, já tinha ido em festa, mas a maior surpresa que eu não conhecia, eu não sabia o quanto ele era legal, quanto ele era essa pessoa bacana. Pessoalmente. Pessoalmente. E, assim, eu conhecia de ir em festa e tal, mas eu nunca tinha conversado com ele direito. E, inclusive, ele fez o mesmo curso de noivos com a gente na Nossa Senhora do Brasil, porque ele casou em janeiro. E em agosto a gente se encontrou no curso de noivos. Caraca. Porque a noiva dele é muito 6 ou católica. 7? Foram 6 encontros presenciais de curso de noivo. E aí foi com o DJ. E aí foi muito bacana. Ele é uma pessoa muito legal. Ele foi o nosso primeiro. Aí depois a gente já foi para assessora. A gente já contratou a assessora, que eu acho que a assessora é muito importante. Vocês já viam o nível de importância de ter alguém ajudando vocês com certeza, a acompanhar os detalhes. Apesar da gente saber que a gente iria se envolver muito, a
gente sabia que com certeza precisava ter alguém. Tá bom. Sem dúvida. Tá bom. Precisava ter um maestro lá para... Então a gente contratou eles 2 em junho já. Em junho. No primeiro mês. DJ e assessora. Já foi em junho. E aí ela é que nos trouxe pra cá, porque realmente a gente não conhecia nem o Ilute e nem o Gardens. Que legal. Então foi ela que, acho que assim, o principal foi o espaço, ela que achou pra gente. Tá. Vamos lá, na definição então da sequência. Vamos falar de cerimônia agora. Depois que vocês conhecem então o assessor e conhecem a Willute, bom, aqui na Willute, quando vocês entram aqui, de forma descomplicada, vocês começam a ter uma assessoria para entender de gastronomia, para entender de bar. Conta como foi essa estrutura, essa história. Podem falar a verdade, o que talvez tenha funcionado bem, o que talvez não funcionou bem. Conta um pouco para minha experiência. Na verdade, primeiro, a gente chegou na primeira casa do Willute, que era o pátio, né? A gente foi era no o pátio. E a gente nem imaginava da existência do Gardens. E aí a gente chegou no pátio, aí conversando com a assessora, vendo. Era uma festa para 400 pessoas. Eu sempre tive uma exigência de ter todo mundo sentado, porque eu acho muito chato eu chegar num casamento e o cara pegar a comida dele e ficar passeando com o prato. Completamente desagradável. Por mais que o pessoal fale, não, mas Eric, se você tem todo mundo sentado, aí que o pessoal começa a ir embora, tem as mesas vazias, eu falo, não me interessa, eu quero todo mundo sentado para comer. Vai ter opção de cadeira para todo mundo. Exato, ninguém vai ficar de pé no meu casamento. Então, o espaço era um grande problema pra gente. Então, a gente foi meio que despretensioso, ver o pátio e tal. Gostamos, mas não... E aí, acho que era meio na hora de ir embora, que a Ju, que foi que atendeu a gente desde o início, falou, olha, eu tenho um outro espaço que eu acho que talvez vocês gostem, mas não tá pronto, tá tudo em obra. Eu falei, tá bom, deixa eu ver. Na hora que eu vi o projeto do Gardens, achei maravilhoso. Eu, literalmente, comprei o projeto. Não tinha nada. Eles fizeram um vídeo, né, de divulgação. Um vídeo maravilhoso. Eu falei, nossa, é ali, agora só precisamos dar um jeito de conseguir fazer acontecer ali. Então, a gente chegou, aí até quando a Ju falou, tem o Gardens, a Vivi, que era a nossa assessora, falou, putz, eu não sei se lá é muito perfil deles. A Ju falou, lá é muito rústico, que era rústico antes. Mas eu vou apresentar para vocês e vocês vão entender. Aí, imediatamente, acho que a gente já marcou a visita no dia seguinte. Porque antes do Willute comprar, ele chegou até a ser um lugar que vendia plantas. Então, ele tinha outra estrutura, assim, de acabamento, né? E aí, muito antes tinham eventos, né? A gente tinham casamentos. Primos mais velhos nossos, foram na faixa de 40 e poucos anos que foram em casamento. Aí depois, acho que a nossa geração a gente não tinha conhecido, a gente não tinha... Mas aí, quando eu vi o projeto, eu falei... É aqui. E foi rápido essa decisão do local? Muito em função do que vocês terem gostado? A decisão do local foi rápido. O problema foi conseguir caber no orçamento. Isso foi o que mais se alongou. Eram quantos convidados no total, mais ou menos? Então, 400 era o que a gente comprou a festa, assim, a gente pagou todos os fornecedores para 400. E, inclusive, a gente teve uma surpresa que as pessoas presentes, foi justamente perto desse número mesmo. Só que a gente teve mais convidados, que a nossa quebra acabou sendo grande. Depois a gente ia descobrindo muitas pessoas que não iam, estavam fora, moravam fora, viajavam, estavam... E aí acabou que convidou mais do que esse número, mas a gente conseguiu chegar... A 400. Tinha 400 pessoas sentadas lá, mas a gente teve uma quebra muito alta de pessoas que não foram. Muito perrengue para fechar essa lista de convidados? Foi um estresse. Desde o início foi estresse, porque eu sempre quis festa grande. Porque grana. Eu queria deixar... Grana. Com certeza. Eu também sempre quis festa grande, mas a hora que você começa a colocar na ponta do lápis... A maior influência do preço é isso. Exatamente. Porque eu não queria cortar a família, como eu falei, a família era muito grande, né? E aí foi difícil isso. Mas depois, no final, que foi ótimo que a gente acabou convidando mais pessoas, muito mais que não foram. E graças a Deus a gente nem precisou pagar extra. Nem precisou ter estresse no final. Ou pagar para quem não foi, né? Também, que às vezes acontece. Também. Legal. E aí, depois que vocês decidem, então, o Gardens, a Willute, e vocês entendem que toda a jornada, então, de gastronomia, de confeitaria, de drinks está aqui, isso para vocês, de fato, foi uma certa tranquilidade de no mesmo local... não é marketing, não, tá? É que realmente essa jornada do evento, quando não acontece no mesmo espaço... ou da forma que talvez vocês tenham passado por isso, ela é mais uma trajetória de conhecer mais 2, 3 empresas, 2, 3 orçamentos, 2, 3 cardápios.
Com certeza. Foi mais simples? Foi mais descomplicado, de fato? Com certeza. A única coisa que a gente não pegou desde o início, a gente avisou que a gente não queria o DJ, né? Certo. Porque já estava fechado, perfeito. Então a gente ficou com a gastronomia, a confeitaria, o bolo, bem casado, os doces e bebida, decoração. E os drinks, né? É que a gente colocou muitas bebidas fora as do bar, as dos drinks. Então a gente teve o trabalho do uísque, o vinho branco, vinho tinto, espumante, mas os drinks eram do bar, do Awilute. Tá. E a decoração, né? Acho que o principal da Awilute é a decoração, né? Que o que facilita? Você... É aquilo que você falou. Putz, eu lidar com 5, 6 fornecedores diferentes, ou eu, em uma reunião, lidar com um fornecedor e conseguir tratar de 5, 6 assuntos diferentes. É porque foi o que acontecia 5 fornecedores, Eric, olha para só, você vira, na verdade, 15 a 20, porque para cada fornecedor são 3, 4 opções. Exatamente. E aí é o seguinte, né? Não só isso, é você ter tempo, é você conseguir organizar isso com o seu trabalho, com a sua vida pessoal. E aí você correu o risco de entender quem passa credibilidade, quem é realmente profissional, quem realmente tem qualidade técnica. Porque muitas vezes o grande problema dessa jornada toda que uma noiva passa é que a opção é excessiva. Tem certeza. Não é nem opção de fornecedores, tem uma opção de tudo. Com certeza. Tem opção para tudo, para todos os gostos, todos os bolsos. E aí, quando você começa a entender o mercado, tem quantidade de fornecedor que não acaba mais. Mas aí que é importante, que foi o que a gente fez desde o início, tinha a opção, por exemplo, de você contratar só a assessora para o dia. A gente falou, não, a gente quer desde o início. Então, é isso que é importante, a assessora. Assim, é primordial. É o que eu te falei, é o maestro que vai tocar o seu casamento. Então, tem que ter. Por mais que você tenha, que facilite muito essa questão de você unir os fornecedores, a assessora que vai te ajudar muito. A assessora coordena, né? A assessora, ela tem aquela função muitas vezes de falar, olha, vou te falar experiências técnicas, vou te falar aquilo que eu acho que pode que não pode. Exatamente. Esse fornecedor é bom, esse não é. Porque cuidado também, ali, cuidado aqui. Também eu já vi noivos falando o que querem, e aí, vou dar um exemplo só bem clássico. Vai casar ao ar livre, em algum momento fala, eu prefiro que não tenha, por exemplo, uma tenda de cobertura. A assessora fala, eu tenho certeza que vai estar sol. A assessora fala, não funciona assim. E aí cria o conflito de, geralmente, a noiva e o noivo entenderem que a assessora não está querendo fazer o gosto dela e tudo mais. Mas foi só um exemplo clássico para explicar que, muitas vezes, a assessora tem a responsabilidade de mostrar para vocês aquilo que vocês não estão vendo, né? Mas muitas coisas que a gente não tá vendo. Aquela gestão de problema. Coisas que você nem imagina. E, na verdade, vai ter muito problema. E a assessora está ali, na verdade, para que ele não chegue da pior forma até você. Às vezes chega, uma precisa da outra. Exatamente. Tudo bem, mas filtra muita coisa. E aí, beleza. E só para a jornada fazer sentido ainda aqui. Quando vocês vêm para o Awilute e essa parte da festa, essa parte da gastronomia está resolvida, e os outros fornecedores da cerimônia? É aí que entra a nossa proposta, né? Porque assim, a Awilute, ela te traz uma solução completa desses itens que a gente conversou, mas faltam muitos outros detalhes que não são apresentados, né? Então, é exatamente essa ideia que eu e o Eric temos de entrar nesse mercado, porque nós fomos noivos muito presentes, a gente fez 100% tudo. E é interessante porque às vezes tem noivo que não participa, muitos, né? A noiva decide muita coisa, sim, a noiva com a mãe, a maioria. E eu não imaginava que o Eric ia ver cada vírgula, que ia porque eu sou muito detalhista. De tudo. Muito. E aí foi... Então, assim, foi uma surpresa para mim, para minha mãe. Eu tive que, sabe, deixar a minha mãe, assim... Não dava para ela decidir as coisas, nem eu, nem ela. A gente tinha que decidir tudo com ele e tal. Então, em conjunto. Em conjunto, assim. Foi uma surpresa... Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, como tudo que ele faz, ele gosta de fazer muito bem feito. Então, a gente trabalhou muito, foi bem puxado mesmo, porque a festa é grande, a gente teve uma demanda muito alta. Então, assim, eu tinha até há 2 dias atrás, eu ainda tinha mensagem, ou de aniversário, ou de casamento, muito WhatsApp, porque a gente eu, por exemplo, quis falar com os convidados todos.
Eu não quis contratar uma empresa para entrar em contato com meus convidados. Para confirmação? Você fez? Para confirmação, para Não só enviar, para eu entrega entregar os dos convites, endereços. ela quis entregar convite Eu por entreguei convite. os convites. Cada convite era um jantar, era um encontro, Não era um todos, café. não A grande todos. maioria. Muitos eu deixei no endereço da pessoa. 400 convidados, interessante. Foi bem puxado. Muitos eu entreguei no endereço, mas eu também preferi entregar. Mas alguns eu queria encontrar pessoalmente, lá no chá de cozinha entreguei, jantava com as amigas. Eu imagino o que você trabalhou em um ano. Foi principalmente esse final. Foi um ano puxado. Esse final, eu acho, esse semestre foi muito mais puxado que o semestre anterior. Esse semestre não se compara. Eu acho que o último semestre é mais puxado que o primeiro. Com certeza. Não tem nem Mas eu acho comparação. que Até assim, pelo estresse. O ano passado a gente não tava puxado. Não tava Por quê? puxado nada Porque tinha até fevereiro. fôlego, Até mas porque fevereiro tinha não tinha fôlego. nada O puxado. problema é depois da hora que você começa a perder fôlego. Aí que você... Mas eu acho que assim, e muita gente fala, não, vai ser uma época maravilhosa e tal. Eu acho que não deixou de ser maravilhosa, mas como a gente se envolveu muito, além de maravilhoso, acabou sendo... Porque dependia trabalhoso. de você. Aí Foi dependia desgastante. de você. Se você não levantar para fazer o convite, não ia ter Exatamente. convite. Caraca, que É. loucura. E aí, é que eu quis. Tanto é que é engraçado isso, é muito legal, porque eu recebo uns feedbacks Não, e agora. eu falo uma loucura, eu espero que você me entenda. Eu achei incrível você participar dessa forma, É. como foi tudo que você está me contando aqui. Então, eu acho legal porque, por exemplo, mesmo assim, tem muitas pessoas que não respondem, né? Isso é interessante. Porque as pessoas são acostumadas a receber mensagem de RSVP de uma empresa. Sim. A receber a entrega do convite de uma empresa e não da própria noiva. Perfeito. Então, chegou o endereço que eu fui e às vezes era um amigo do meu pai que não me conhecia e de repente eu toco a campainha, ele abre a porta e era a noiva entregando o convite. Então Ele isso se foi assustou. legal, sabe? E eu tenho um feedback de uma amiga que jantou comigo e falou assim, eu fiquei impressionada de você querer me entregar o convite num jantar, de você querer me dar pessoalmente e tal. Tudo era Então, maravilhoso. esse feedback eu acho que é maravilhoso, assim, porque ela tá muito... Concordo. É uma amiga que tá muito encantada e elogia. Nossa, mas a gente sentia, as pessoas falam, a gente sentia nos detalhes da festa todo o empenho de vocês. Porque a gente, depois vamos entrar, colocamos muito detalhe, mas essa é a nossa proposta agora, assim, tanto eu, como eu falei, sou advogada, o Eric é empresário, mas nós dois estamos numa transição de carreira, nos envolvemos tanto com o nosso casamento, que a gente tem a vontade de entrar nesse ramo, mas exatamente como a gente falou, dos outros fornecedores. Não fazendo até uma parceria com a Ilute. Deixa eu ver se eu entendo. A intenção de vocês é como se fossem assessores. Não, a gente também não quer ser assessor, que não já é tem assessor. muito no Não. mercado. Então me entendeu? explica, que eu não entendi. O Ilute não é assessor. O Ilute te traz... ele começou com o espaço e aí ele começou a agregar os outros itens Perfeito. que seria. Então a nossa ideia, o que é? Todos esses outros... Que foi a pergunta que você fez. Legal, você veio aqui, você fechou com o Ilute, você tinha a gastronomia, a bebida, o espaço e tal. E os outros fornecedores? Que são muitos detalhes. Aí que a gente começou a desenhar, rabiscar e pensar, poxa, talvez um hub de soluções para todos esses outros fornecedores que o Ilute não atende. Então, na verdade, eu entro para somar com o Ilute, eu não quero concorrer nem com o Ilute, nem com a assessora, pelo contrário. A gente quer Trabalhar em facilitar parceria, esse trabalho. Tanto da Ilute, a gente poder indicar para o Ilute para a gente, falar, olha, poxa, a Ilute está te oferecendo isso aqui, mas eu tenho uma empresa parceira que consegue te auxiliar com todas as outras linhas de produtos e serviços que a gente não atende. E essas empresas seriam associadas a vocês ou vocês mesmos fariam a operação? A gente não, seriam parceiros. Parceiros. A gente iria munido. Você vai intermediar, você homologa e intermedia esses fornecedores seriam entre os fornecedores noivos. parceiros para que a gente possa dar isso. Porque a gente conseguiu muita coisa, muita mesmo. A gente fez tudo o que você imaginar nessa festa. Balão, eu queria a bexiga de coração a dourada. Aí tinha a totem de fotos, a pessoa saía com a foto lembrança, e tinha o monograma e a data, a pista adesivada com monograma. Teve piano e cantora no coquetel, teve saxofone na nossa entrada dos noivos e também na pista, teve a banda sertaneja. Teve o coral, a orquestra. O coral lá na igreja, né? Lá na igreja, só pra florista da música. igreja,
E foi Fora o que eu todos acho... os bastidores. É que tem muito detalhezinho. A roupa das daminhas. Convite, padrinhos. O missal, tudo. as gravatas dos pais. A gente Caligrafia, coisa que você detalhe. nem Agora, imagina. Você exatamente. pensa Exatamente. e vão surgindo. Não era impressora? Então, E eu vou te contar. Eu achei que fosse. Eu achei que Não, mas foi a mão, geralmente, ele fez- às vezes é. Às vezes mas a gente escolheu um calígrafo com um tinteiro outra dourado, história. feito à mão, Até a por textura um. da tinta é outra. Inclusive, é comum, a gente não sabia, tem os erros, né? E aí você tem que ter uns envelopes a mais. A porque mais, é um extras trabalho pra manual. errar, E assim, foi um envolvimento muito grande. a gente envolveu que a muito. gente teve. E agora eu lembrei, outra coisa muito bacana, a gente mandou fazer uma caixa, mas o interior da caixa a gente fez inteiro, 24 caixas. Você não sabe o trabalho que a gente teve para dar para os padrinhos e para todas as daminhas e pajens. Então, Cada vamos um supor, recebeu uma às caixa vezes... Seja uma por convite. uma, e essa caixa ela é um momento especial, né? Isso, Tem que então a gente queria agendar, tem que encontrar, marcar. exatamente, tirava Não foto pode e tal. largar e sair fora. Exatamente. E eu escrevi um cartão, a gente tem um cartão de solteiro, nome de solteiro, eu escrevi o cartão agradecendo ou o presente do noivado, ou o presente, às vezes, do chá de cozinha, do happy hour, que a gente teve um happy hour também, e aí eu agradeci um por um. Então, a gente participou, os convites, a gente montou o convite dentro do envelope, colocou dentro do plástico, pôs a bolinha dos 300 convites, aí fez as 24 caixas, entregou. Aí o Eric quis as divisórias da caixa, pintou. Foram quantos convites, só pra ter uma noção? Eu acho que de 300. convite, foi 300, né? Foi o que a gente fez. Convites, mas pessoas que Na foram... verdade, a gente mandou produzir 300. convite. Mandou produzir 300 convites. 300 convites? Porque tem muitas famílias, né? Às vezes tem família. Um convite. A gente distribuiu praticamente Um convite convida 300. mais de uma pessoa, né? Então, Sim. Foi muito Mas trabalho Mas foram distribuir. 300 Entregas. E fora que Sim. o Eric, ele Quanto preferiu... tempo vocês fizeram isso? E eu demorei um mês, mas ele preferiu fazer em 2 dias ou em um dia. Passar 2 2 dias... dias. Ele ficou um dia inteiro entregando e ele fez um aplicativo lá de endereços, rodou. Ele não quis marcar Nunca para trabalharam entregar. tanto Ele na não vida. quis entregar pessoalmente. realmente eu quis. foi um empenho. Eu preferi, alguns eu quis entregar e tal. Porque tinham muitas coisas que a gente queria. Só que assim, a exigência para o casamento era um negócio muito grande, só que a hora que você começa a colocar no papel, começa a virar um número absurdo. Então você fala, tá bom, da onde eu tenho que tirar? Aonde eu posso tá fazer? Bom, RSVP, paciência, Posso seria eu maravilhoso fazer. E é muito bom, porque realmente a gente perdeu muito. Eu gostei de A fazer. gente só conseguiu fazer isso, também esse empenho, devido ambos estarem em transição de carreira. Porque, exatamente. desculpa, se eu tivesse Super full ocupado. time, eu não ia conseguir. Não, você não ia dar exatamente. conta. Então, Pelo contrário, não dá você conta. ia Então, atrapalhar isso- o processo, provavelmente. Exatamente. Então, exatamente isso. Então, a gente conseguiu fazer, porque estávamos com um tempo um pouco mais ocioso, né, por essa questão de transição, e também porque tinha que caber no orçamento. A gente falou, então tá bom, a gente quer isso aqui na festa, não quer? Então tá bom, não vai dar para gastar dinheiro para fazer entrega dos convites, para RSVP, para isso, para aquilo, e foi indo meio que Mas um eu joguinho de gostei, quebra-cabeça. assim, do RSVP, porque eu gosto de mandar pra pessoa. Mas dá muito trabalho. Eu gostei eu gosto de me comunicar, então mandei muita mensagem, o WhatsApp o dia inteiro pra pedir endereço, pra entregar. E assim, é engraçado porque é coisas que você não imagina, né? Às vezes, até se os noivos podem, você vai entregar, às vezes o prédio não tem porteiro. E aí não pode deixar. Ou você é fora do horário comercial. Aí eu cheguei a deixar numa caixa de correio. Aí entalou e a pessoa falou que não tava. E aí teve que mandar, no outro dia, queria que eu entregasse outro convite. Eu falei, então, é feito de caligrafia, não tem o outro agora, eu tenho que mandar fazer. Não, mas aí chama o zelador, encontrou. Então, assim, são coisas pequenas que você não descobriu imagina. na hora, só. Que vai te dificultando muito, assim, o processo. Então, mas volto a dizer, por isso que pra gente foi muito puxado. Foi muito Porque a gente puxado. acabou abraçando muita coisa. Então, esse tipo de coisa, com certeza, casamento é só uma vez na vida, não pretendo casar de novo. Mas eu jamais faria isso de novo. Então, por exemplo, precisa entregar os convites? É melhor eu ter bons parceiros, bons fornecedores, do que eu perder tempo fazendo isso. Não dá. Eu já não concordo. Eu curti, foi difícil, mas eu... Os 300 convites você curtiu. É cansativo, né, amor? Ele, Se você puder terceirizar ele entregou isso... os dele, né? Eu entreguei os meus, mas... Que mais que vocês entendem que deu muito, muito trabalho e muito perrengue na jornada? Vocês tiveram um pouco problema, né? É. Vocês deviam ter mais problema, na minha opinião. Deviam ter tido mais problema.
Os convidados talvez tenham sido um pouco mais. Os convidados, essa coisa de não responder, de não falar o endereço. Fornecedor nenhum deu pro trabalho? Não, a gente na entrega, no time, no tempo. Não, isso não. A gente não teve problema Deus, não de teve. cancelarem, de atrasarem. Parabéns, mercado de casamento. Foi Deus. Parabéns, mercado de casamento. Foi Deus. A gente não teve cancelamento, desistência, atraso, nada. Do pianista. Que de última hora ele precisou fazer uma substituição. Inclusive, fiquei bem triste com ele. Mas aí... Mas foi depois ele substituiu por uma pessoa maravilhosa. É que eu contratei ele, porque eu gostei do trabalho dele. Você tomou um susto de descobrir que, de repente, no dia ele não estaria. Eu tenho que ser sincero. Mas ele foi bem legal. Que, inclusive, não que ele deixou na mão, ele colocou um substituto, uma pessoa que tocou super bem e tal. Não, mas acho que você tá... que talvez eu tenha enfatizado se algum fornecedor deu problema. Não, o pior é cancelar, não aparecer, atrasar. Isso a gente não teve. Mas, por exemplo, esse pianista, inclusive a gente tem vários fornecedores, né, que a gente quer trabalhar com eles. A gente sabe aqueles que a gente gostou muito do atendimento, tal, e é uma coisa bacana que ele se propôs e eu aceitei, né? E já vou marcar, inclusive, esse mês, porque a casa dos meus pais tem piano, que a minha mãe tocou, tal. E ele falou, ele não sabia disso. Ele falou assim: a gente vai marcar de eu tocar para vocês. E aí eu já tô com a ideia, já tô organizando, porque os nossos fotógrafos, eu nunca tinha visto entregar mais de 2.000 fotos em 3 semanas. Ficou pronto sexta-feira já. Todas as nossas fotos. Então eu já vou mais um encontro de juntar famílias, de reunir. Escolher as fotos. Escolher as fotos e o pianista tocando. Eu já acho bem bacana. É segundo já casamento. Acho um jantar. Segundo casamento. Não, porque aí é só um jantar. Faz os convites, faz a caixinha, chama. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Por quê? Tá livre o Gardens, eu acho. Chega, vamos ajudar o casamento dos outros agora. Esquece não. Legal, bom, acho que a gente falou sobre praticamente todos os itens. Estamos há quanto tempo já aqui? Até se estendemos bastante. Ainda. 2 horinhas? É bastante. Mas é assim, tem que cortar, né? Funciona. Não, que tem que cortar não. É assim que funciona. A história foi muito boa, foi muito bem contada. Vamos lá. Eu quero fechar com vocês aqui. Eu trabalho com casamento há muito tempo, como eu falei. Vocês contaram uma trajetória de um casamento, para mim, surreal de verdade. Eu fiquei feliz de não ter sabido dessas histórias todas antes de fazer. Inclusive, vou levar para os futuros podcasts. Não quero saber das histórias antes. Isso me influenciou a ficar muito, de fato, impressionado, surpreso com o que vocês contaram. Eu não esperava, porque a imagem que eu tenho pela minha experiência, e óbvio, né? Como eu trabalho há muitos anos com muitos fornecedores de casamento, eu não trabalho diretamente com a noiva, mas trabalho com inúmeros fornecedores. Só um número para vocês entenderem. Nos últimos 15 anos, eu devo ter visto aproximadamente 30 mil noivos passarem pela minha frente. Óbvio que eu não vi o casamento de todos os detalhes, mas são muitas. São histórias com certeza. São muitas histórias tristes, são muitas histórias traumáticas, tem muita história problemática. Então, por histórias maravilhosas. E eu trabalho com evento há 25 anos, então eu já participei de um evento de 2.000 metros quadrados que eu fiz, que era numa área externa, que passou uma tempestade, era uma tenda, e a tenda, metade do evento foi levada embora. Então eu sei os problemas que podem dar num evento. Senhora. E aí, quem trabalha no mercado, que vocês estão, inclusive, agora nessa jornada, tem uma certa, um receio, uma certa expectativa de o que pode dar errado. Então é um problema isso, né? Mas a gestão de quem trabalha com eventos é uma gestão de problemas, de eventualidades. Então, quando vocês contam a tua história para mim, de verdade, para mim foi uma das histórias mais perfeitas de casamento que eu já escutei. Obrigada. Talvez pela influência até religiosa que eu também tenho. Segundo, tudo que vocês me passaram aqui, me parece que foi um momento feliz da jornada, da escolha, a sorte com os fornecedores. Óbvio que não é só sorte também. Vocês estiveram ali... Foi muito empenho. Espero que vocês são esclarecidos. Acredito que vocês tenham uma vivência, né, diferente, de entender um pouco como contratar. Você que é advogada? Sim. Talvez tenha um pouco de noção do que talvez tenha... Você vê que, inclusive, é um setor que falha muito no mercado de casamento, né? A questão jurídica. Até a pandemia acontecer, inclusive. Exatamente. Era normal. A noiva, quando é advogada, começa a ajudar o fornecedor a ter um contrato. A gente chegou a fazer isso. A gente chegou a fazer isso. Teve fornecedor que eu corrigi os erros de português, ele até me agradeceu. Não duvido. E foi um fornecedor, vou te dizer que excelente. Maravilhoso. A gente vai querer trabalhar com ele, assim. Porque, na verdade, o fornecedor de casamento é um grande profissional que gosta do que faz, mas não é o empreendedor de verdade, o empresário de verdade. Ele é empreendedor, porque ele está empreendendo,
mas ele não tem uma empresa estabelecida, estruturadíssima. Ele tem boa vontade. Então, quando eu falo dessa forma com vocês, né, então, poxa, a gente foi da definição da igreja, quantidade de convidados, definição de todos os detalhes. Vocês já tinham vivido um pouco essa visão, essa mentalidade de entender o que vocês queriam, do vestido definido. Você, talvez, pelo pedido de noivado, do pedido de casamento que você fez, por essa movimentação toda que vocês viveram, o casamento estava quase que pronto na cabeça de vocês já. Com certeza. Então, isso sim. Essa trajetória toda dos detalhes foi um pouco mais especial para vocês, mas nem sempre é assim. Então, essa história que vocês contaram aqui para mim hoje, e obviamente vamos explorar para todo mundo aqui no Entre Noivos, é para que todos os noivos tenham essa clareza também de pode ser uma jornada mais gostosa, desde que os dois participem, desde que alguém tenha muito interesse em fazer dar certo, fazer bem feito. Tem muito detalhe para fazer, mas curtir. Eu achei legal vocês divergirem do RSVP, da confirmação de presenças. Sabe por quê? Porque acho que esse é o símbolo mesmo do que os noivos devem ter no final do dia, que é quem curtir a jornada faz, quem não curtir não precisa fazer. Exatamente. A minha decisão Exatamente. é essa, a sua pode ser essa e tá tudo certo. Exatamente. E cada um faz aquilo que quer fazer. Tomar muito cuidado para não assumir algo que não vai dar conta. A gente acabou acontecendo um pouco. Isso. Principalmente, assim, o que eu não dei conta, que eu fiquei bem chateada, foi a setorização das mesas. Porque eu fazia questão de que os grupos, o grupo inteiro do clube, o grupo do condomínio, ficasse junto. E aí, isso até uma dica também dou, tudo que você planeja de datas e prazos é muito difícil cumprir. Então, eu pus na minha cabeça que dia 24 de maio eu não ia ver mais nada do casamento. Só que eu estava vendo até o sábado, dia 8, até o dia do casamento, é o dia que eu imprimi as listas e entreguei para as assessoras. Que eu fiz a meia-noite da sexta-feira. Você fez o trabalho da assessora quase também, né? É que na sexta-feira à noite, eu ainda estava tentando passar para ela a setorização das mesas dos convidados. Eu já estava tentando fazer o vídeo. Outra coisa, como eu amo foto, eu quis um vídeo de retrospectiva. Então, quando a gente entrou na festa, a gente fez valsa. Aliás, a gente fez curso de valsa. Foi maravilhosa a nossa valsa. Você viu o santo que eu sou, né? Foi um fornecedor maravilhoso. Fornecedor maravilhoso, professor de valsa, foi maravilhoso. E é muito legal, porque a gente fez básico. Ele era justamente, o pacote era não pise no meu pé. Aí eu cheguei e falei, a gente nunca dançou. Eu preciso de um desses. A gente nunca dançou, a gente não quer coreografia, a gente não quer rodar, não quer nada. Até porque o meu vestido eu não conseguia, não tinha muita movimentação. Eu só quero uma valsa tradicional bonita, que fique mostrando que não fique feio. Que tá sabendo o que tá fazendo, só isso. E aí a gente passou o telão de fotos da retrospectiva. E aí esse também foi um tópico que deu muito trabalho na véspera, que era terminar de enviar as fotos. De enviar as fotos para fazer a retrospectiva. Então, isso eu fiquei até sexta. Aliás, foi uma fornecedora maravilhosa, que eu não sabia que ela é fotógrafa. E ela falou para mim na sexta-noite: ela falou, é que eu estou num casamento. Eu falei, eu não sabia que você era fotógrafa, porque como ela está fazendo um vídeo de fotos de retrospectiva, eu falei, inclusive, eu quero tomar um café com você, porque eu quero trabalhar com você num próximo evento e tal. Porque ela aceitou fazer coisa na sexta-noite. Quem que aceita entregar um vídeo no sábado? Aí eu até avisei a nossa assessora, olha, esse vídeo da retrospectiva, porque a gente contratou um técnico com um computador, um laptop, um técnico, um telão para passar. E aí eu falei, não é culpa dela, esse vídeo tá atrasado porque a gente atrasou para mandar essas fotos. Era muita coisa, a gente sobrecarregou muito, que a gente quis muitas Sexta-feira à tarde a gente tava ela queria tal das tagzinhas nas rasteirinhas. Era sexta-feira à tarde, 5 horas da tarde, a gente tava sentado no Elute amarrando as rasteirinhas. Quinta e sexta a gente ficou muito... mas não foi só por causa da tarde. Sábado, às 23 horas... Perdão. Sexta-feira, às 23 horas, eu estava rodando farmácia para conseguir a quantidade de Epocler e de Engolf que a assessora tinha me pedido. Para os kits toalete. Sexta-feira, às 23 horas. A gente ficou exausto. Sábado de manhã, eu estava no dia anterior ao casamento? Na noite anterior. Porque a gente deixou para a última hora.
eu fui... O kit Amor, do Por alerta. que tinha que ser é vocês? porque foi muita coisa, linda. Por que tinha que ser vocês? É porque foi muita coisa. A gente acabou abraçando gente... coisa Vocês demais. quiseram fazer isso? Ou alguém não fez e vocês falaram, na vou fazer? empolgação, a gente foi indo, a gente foi querendo abraçar e depois realmente a gente viu que a gente abraçou coisa demais. A gente poderia ter delegado um pouco mais. Mas avisaram abraçado vocês? tudo. Avisaram que vocês deveriam talvez ter liberado? Assim, não tem avisar ou não avisar. A gente foi na nossa empolgação. Ela tá e segurando foi indo e alguma fazendo. coisa ali. Não, é isso, assim. Tá A bom. gente acabou se sobrecarregando muito, né? Era no sábado ao meio-dia, eu tava enviando o motoboy pro Gente, Ilute não faz isso. Foi uma loucura. com o resto que faltava. Isso foi ruim. Mas pelo menos a única coisa que eu fiz no sábado foi imprimir a lista. Graças a Deus, eu acordei, Fiquei até meditei, meio-dia fui lá pra massagem, contratei. Lá no Gardens tem o spa. Sim. Aí eu consegui usar jacuzzi, Incrível. graças a Deus, consegui fazer massagem, consegui desligar no dia, todo mundo mandava mensagem. Não fica nervosa, confia na equipe que você contratou, delega. A minha família só falava isso pra mim. Delega, passa pra frente e tal. Mas é que assim, os detalhes finais foram ficando pra... A gente tava muito planejado. É normal ficar pra última hora os detalhes finais também. E você não imagina. São detalhes que... Essa, por exemplo, a rasteirinha, a gente não sabia que a gente ia precisar amarrar, que a gente ia precisar pôr a numeração. Você queria colocar as tags, né, amor? As tags, a gente não imaginou. É porque ela fez uma tag de agradecimento. Tá. E aí Agradecemos ela a presença. queria, que prendesse essa tag em Que é um todas as brindezinho. rasteirinhas. Exato. Então, tinha que E pegar também nas fotos, a foto lembrança, para colocar essa tagzinha, eu tive a ideia de colocar um envelope e um clipezinho para a pessoa guardar as fotos, né, que ela tirou na festa. Então eu também fui comprar, sei lá, quinta-feira eu tava na Calunga procurando envelope e tal. A gente abraçou coisa de Forminha, a gente também acabou deixando para comprar na última hora. Os doces? O doceiro recebeu. Porque a gente não sabia direito. A gente não sabia que não tinha as forminhas. Que aqui ia ser o plastiquinho, pela Wilute era o plastiquinho só. E aí a gente queria dourado, a gente queria para ficar uma mesa... Aliás, a nossa mesa de doce ficou maravilhosa. E o bolo também. Vai ter foto aí também. O nosso bolo ficou mais bonito do que eu tinha escolhido, graças a Deus. E a nossa mesa de doce, assim, é o ponto alto do Gardens. Eu acho incrível. E da decoração. Fiquei muito feliz, porque me surpreendeu. A mesa de doce, todo mundo tirou fotos, lustres, que era o que eu mais queria, eram os lustres de cristal. E eles me ajudaram e colocaram os lustres. Ficou bem bonito. A mobília, a estrutura no salão de festas... Aqui na Wilute eles têm o conceito do quadro em branco, né? Então, exatamente. Sim, se você vai lá agora, por exemplo, tá tudo vazio. Exatamente, Tem 4 paredes e acabou o assunto. Mas a estrutura, a mobília, as flores... Você falou que foi branco e verde tudo. Exatamente, a gente queria bem tudo. clássico. A gente teve várias reuniões aqui. A Nick, da decoração, foi bem simpática. Ela ajudou a gente bastante. A Érica foi muito boa. A Ju... Elas, nossa, realmente pessoas legais, pessoas simpáticas, autoastral. Carol, né? Atenderam a gente bem, principalmente a Ju, a Érica e a Nick, que a gente teve mais contato, né? A gente não teve muito contato, né? A gente não teve reunião com a Carol, exatamente. Ela coordena todo mundo, mas diretamente com o cliente a gente teve mais elas. Legal. E elas foram bem legais com a gente, assim, bem mesmo. Elas 3... E me ajudaram, porque enquanto não tinha os lustres de cristal, elas tiveram que se reorganizar, a gente também. Eu posso afirmar para vocês que vocês foram casais desafiadores para todo mundo que passou por perto de vocês. Deram trabalho, o que é muito bom, porque eu acho que no final do dia o que vocês queriam era um evento incrível, detalhes para todo lado, perfeccionismo, não só do Eric, mas pelo visto da Lili também. Forte aqui. E, cara, eu vou te falar, trabalho com evento há muitos anos e quanto mais nessa pegada, mais incrível o evento fica. Quanto mais o oposto de quem vocês são, menos o evento tende a ou emocionar, ou impactar, ou gerar até uma boa impressão no final. Tem gente que sai reclamando do próprio casamento e faz parte do processo. Ó, vamos caminhar para o final. E o final é uma pergunta importante para mim. Não precisa dar os detalhes, que acho que teve muito detalhe aqui já, mas a emoção da cerimônia foi realmente grande e incrível para vocês? Eu entendi já o jogo, a estrutura, os detalhes. Para mim, a cerimônia... Aliás, o Eric até fala isso, né? Porque é um sentimento que eu acho que ninguém vive 2 vezes. Mesmo quem casa 2 vezes. Para mim... Para a Lili, a parte mais importante do casamento é a cerimônia. Religiosa. E para mim era a festa. E aí? Então, acho que os dois
superaram nossas Mas e para você a expectativas. cerimônia, como foi? Não, foi maravilhosa. Não tenho... tipo, Você esperava o que aconteceu ou de fato você se surpreendeu do começo ao fim? eu achei que eu não fosse não me entregar tanto. É um negócio que não tem explicação. É tipo, na hora que você tá lá, você vai se envolvendo. Mas o que eu você falei, se surpreendeu, né? Sim, muito, muito. É o que eu te falei. Gostei, tipo, o padre é uma pessoa que ele vai te trazendo. O noivo toma um susto, né? Porque o noivo, ele sabe que... O primeiro susto era que abre aquela porta, tá todo mundo te olhando. Aí, Tava Agora- muito cheia a agora é igreja. sério. dá aquela Tinha cambaleada. gente- Agora é sério. Na igreja cabem 300 sentados na Nossa Senhora do Brasil e tinha gente em pé. Mesmo a gente sabendo que muitas pessoas não vão na igreja, no nosso caso, acho que a maioria foi na igreja. Isso é bem legal. Porque tinha muita gente mais velha, da família, É, e dos amigos pais. dos Então pais. são pessoas que Respeitaram, valorizam. é. Levaram a mais- sério vocês. Exatamente, Respeitaram Eu vou te vocês, dizer, as até, decisões. tipo, até amigos jovens nossos. foram que também na estavam igreja, muito assistiram. Sentados ali Na no início frente, dos bancos. Bem legal. É que acho que o pessoal sabia muito da importância. É, exatamente. Né, Eu acho que eles sabiam o quanto era importante pra gente. E aí, pra finalizar, a bênção do Papa, que você ia contar. Caraca. Mas antes de qualquer coisa, mudaria algo na cerimônia? Não. Então, se eu pudesse, eu teria comprado 3 horários. Eu teria Pela pra... mais questão da tempo. Mas Eu assim, teria. não, Pra tirar não foto. que todo mundo precise ter isso. Vai Não. muito da sua expectativa. Por Claro. exemplo, se você quer uma cerimônia um pouco mais curta, tal, tem como. Se você quer uma um pouco mais... Se você muito quer do missa, perfil se de você cada um. quer No assinatura. nosso perfil, faltou mais um horário. Mas pode ser que para outros noivos não. Mas pode aí ser que seria um horário sirva, Só 2. pra foto, não Aí de pra cada deixar um. os convidados presos lá mais tempo, porque ficaria cansativo. Tá. Porque eu não quis marcar um horário no convite e deixar as pessoas esperando, eu não quis. Aí eu marquei 5 horas e começou, sim, era pra começar 5h15 e ele entrou 5h23. Então a entrada dele atrasou 8 minutos, é muito pouco. Então a gente conseguiu começar antes das 5h30. Porque as pessoas acham, pois 5 horas vai começar. Não, eu não Geralmente queria. é 30 minutos no mínimo É que de eu atraso. achava exatamente. sacanagem com as pessoas que eu sabia que iam chegar às 5. Porque a família, as pessoas mais velhas, os Não amigos, só assim, todos iam tem gente chegar. que chegou antes, Chegou né? até antes do horário. Eu cheguei Eu 4h30 sabia na que eles igreja, iam. já tinha bastante gente. Eu sabia que eles iam respeitar, porque era um perfil de convidados mais velhos. Então eu não quis fazer eles ficarem esperando muito na festa, na igreja, entendeu? E pra você, a emoção da cerimônia, algo a declarar? Então, a única coisa foi isso, assim, que eu, desde o início, eu tinha pensado em 3 horários, me arrependi de não ter, para poder tirar fotos no altar. Não, mas a emoção Porque eu da acho que o cerimônia em altar si. da igreja é maravilhoso e são fotos que não tem comparação com as fotos que você tirar no buffet. Então, pra mim, eu teria tirado mais fotos no altar. Mas da cerimônia em si, foi perfeita. Acho que não tem... A única coisa... Você lembra da sensação da abertura da... Não, com certeza. Tem noiva que tem apagão, Não, né? eu olhei... Não, eu sei exatamente quem estava. Tudo Eu que olhei aconteceu. um por um as Você pessoas conseguiu. que eu bati Você o chorou? olho. Acho que não, né? Não, Nem mas- eu, nem você, né? Nenhum dos dois. Seguraram? Pingou umas Não, três, eu acho né? que eu não segurei. Vocês Eu acho que estavam tranquilos. eu tava bem serena. Não, assim, acho que eu tava- segurei um pouquinho. Depois Eu acho que eu Tem que não assumir. segurei, Assume, não. admite aí, vai. Um pouquinho segurei. Eu acho que eu tava assim, vivendo o sonho mesmo e ia acontecendo. A única coisa é que o meu véu, como ele era muito grande, ele era muito pesado. E eu não testei ele. E aí, isso foi um No problema andar. grande. Eu ficava bem foi um travada ao imprevisto. pescoço. Foi um imprevisto grande. E aí, por exemplo, um tio meu falou, primeira coisa que ele me viu essa semana, poxa, mas por que você não pegou 2 das suas daminhas pra levar? Eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. Mas por que você não pôs elas 2 pra segurar lá no altar? Porque realmente, lá no altar, como era uma cerimônia com missa, a gente sentava. Não era só em pé. Quando eu sentava, ele bagunçava inteiro. E aí ficava um zum, zum, zum das minhas tias, pessoas preocupadas em arrumar o véu, a minha mãe no Todo altar. mundo quer Isso- arrumar. Queria noiva, arrumar, todo mundo exatamente. quer Tanto arrumar. é que só tem um momento que consegue uma foto que ele tá perfeito no altar, porque não tem como. Eu tô levantando, tô Sim. ajoelhando, tô movimentando. Então, Longo, essa né? parte do véu, talvez eu nem imaginei, mas nunca tinha pensado, mas poderia ter colocado uma daminha pra puxar. Tinha a daminha de 10 anos, mais velha, ela poderia uma de um lado, outra do outro, puxava. Acho que vai até legal mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Tá bom. E a festa, tudo certo? Tudo maravilhoso. Até as 3h45 da manhã. Finalzinho, só os amigos do Eric. Eu já imaginava que isso ia acontecer, só tinha uma amiga minha. Acabaram com a festa. E desde as 2 da manhã já não tinha mais praticamente amiga minha, assim, nem E- família. E a dupla sertaneja foi? É uma banda, banda? só Uma um banda, cantor, foi. é uma banda muito boa, muito legal. Deu tudo certo? Deu, graças a Deus. Ótimo. Depois O eu já- palco, inclusive, a nossa preocupação, a gente pediu no Milute, gente, faz um palco grande,
firme, porque vai subir muita gente. E o pessoal falha nessa hora, resolve tudo e parece que a festa vai um cantinho ali. A gente já foi em festa de casamento, inclusive com essa banda sertaneja que aconteceu, de o palco mandarem sair. Aí virar pras madrinhas, desce, porque tá com risco. Eu falei, nossa, eu não quero risco, eu quero todo mundo que eu quiser subir. E subiu. Nossa, eu acho que teve uma hora que tinha mais de 20 pessoas e o palco foi tranquilo, ninguém mandou sair, ninguém, graças a Deus, aguentou bem mesmo. E era grande, tinha espaço, deu tudo certo, graças a Deus. Agora, para encerrar, quando eu conheci vocês ali, vocês estavam rodeados por pessoas. E eu comecei a escutar que vocês foram abençoados pelo Papa Francisco no Vaticano. Só podia acabar assim esse podcast. O que mais podia acontecer? Acho que a bênção do Papa seria interessante. Foi você que planejou também? Final. Foi você que planejou também? É eu que queria. Dela desde o início. Colaborei pra gente... eu tinha esse sonho também. Já tinha um amigo dele que tinha conseguido. E aí, o Eric me ajudou a pesquisar, porque o Eric é muito bom de pesquisa, ele entra na internet, a gente leu depoimentos e tal. E eu sabia que tinha que mandar um e-mail. Então, eu mandei o e-mail pro Vaticano, preenchi. A lua de mel foi proposital para isso? Foi, só para isso. Que legal. Aí a gente pegou a Ita Airways, que é a antiga Alitalia, fazer uma conexão em Roma. E a nossa passagem em Roma foi só por causa do Vaticano, porque a nossa lua de mel foi na Grécia. Então, a gente passou para conseguir essa bênção. Só para carimbar a bênção. Só para carimbar o passaporte. E aí assim, feliz. Eu preenchi... Felizes para sempre, de fato. Eu preenchi o formulário em inglês, mandei. Só que aí, nesse caminho, eu conheci uma pessoa, me indicou, uma fotógrafa brasileira que mora em Roma. E aí, eu entrei em contato com ela, conversei, e ela falou, estou muito acostumada, porque toda quarta-feira o Papa faz uma audiência geral para qualquer pessoa. Só que dentro dessa audiência geral tem os recém-casados, que estão de branco, as noivas de branco, os homens de terno, e ele dá uma bênção especial. E aí ela me deu uma ideia, mas manda pelo seu Gmail, porque aí a resposta automática vai chegar. E aí chegou a resposta automática. Só que a gente sabia que a gente já estava com a passagem tudo pronto para ir, sem ter certeza se a gente ia conseguir. Convite, Só que na sexta-feira, véspera do casamento... Porque chegaria por e-mail o convite? O e-mail é uma confirmação. Na verdade, o primeiro e-mail que você manda, você recebe aquela resposta automática. Recebemos o seu e-mail. Agora, só se isso. vai dar certo ou não... Mas mesmo assim, a gente ia. Só que na sexta, na véspera do casamento, à noite, eu recebo o e-mail. No dia 7. E aí eu imprimi. No dia 7, eu imprimi. Mais uma tarefa para... Exatamente. Aí quando a gente chegou em Roma, a nossa prioridade aí é burocrático. A gente tem o horário, tem um local certo para retirar o ingresso. É de graça, né? Mas você tem que retirar, é nominal. Aí depois, no outro dia, a gente tinha horário. Às 7 horas da manhã, de terno, de vestido branco, em Roma, com essa fotógrafa brasileira fazendo um ensaio fotográfico. Então, ficou maravilhoso as fotos que a gente tirou em Roma com ela fotografando antes de receber a bênção. E aí, para entrar lá, ela ajudou muito, porque é uma fila enorme e ela sabia exatamente aonde levar a gente. Então, ela orientou onde ir. Onde vocês encontraram ela? A gente combinou tudo. Aonde eu conheci, uma amiga da minha tia me indicou. Uma indicação. Foi indicação. Mercado de casamento, eu vou te falar, a indicação é... E ela foi muito legal, ajudou muito a gente. E aí, o mais legal é que eu não imaginava que ele fosse parar para conversar. Porque ele abençoa e passa, vai passando um por um. Ele não faz normalmente, ele não para normalmente para conversar. Não, a maioria ele cumprimenta e vai embora. E na verdade nem é uma garantia que ele vai estar bem no dia. Exatamente, né? Eu não sabia se ele tá bem debilitado. Mas graças a Deus, eu não sabia. Tanto que ele estava de cadeira de roda, até porque era bem longo o percurso que ele faz. Demora mais de 1 hora para ele chegar até a gente. Ele vai cumprimentando um por um e demora 1 hora. Esperaram 1 hora. No sol, muito sol. A gente estava sentado, a gente sentou na cadeira, a audiência começava às 9. A gente sentou acho que umas 8h30. Sentou na cadeira umas 8h30, a gente foi sair de lá quase 12h, né? Umas de 11. Só que é bacana, assim, tinha uns mexicanos, uma turma. Vocês são incríveis. Uma turma fazendo um corredor de... Como que chama na festa junina? Um trenzinho. E aí vai falando, nóbios, beijo. Eles já tem tipo uma atração lá dos turistas que estão na audiência pedindo pra gente passar e tal. Foi bem legal. Foi engraçado que eu comecei a minha lua de mel bronzeado só de um lado. Porque eu tava sentado aqui, o sol vinha daqui, se eu olhava de frente, eu tava... Não, aqui tá uma beleza inteira, bronzeado aqui branco.
Mas e aí o mas- Papa parou. Na Grécia você ajustou. Depois eu Com certeza. ajustei, tirei o... Aí o Papa não só cumprimentou, não só deu tudo Mas- certo, como ele parou para conversar com a gente. E ele passou um recado muito bonito, né? E aí que eu acho que é um recado de Deus, assim, para mim, porque ele poderia... Primeiro eu pensei, eu avisei o Eric, eu vou falar. Eu não quero que ele me cumprimente e passe. Já avisei. Eles indicam a não falar? Não fala nada. Eu só Não, avisei não, o não, Eric não pra é não que eles- ficar, Tá. sabe, preocupado, me cutucando. Eu falei, eu vou falar. Aí ali em 5 minutos eu pensei. Falei, Imagina bom, que você não ia falar, né? Com o Papa. Aí eu pensei, bom, primeira coisa, vou falar que eu casei na igreja sábado, porque era nosso primeiro lugar, a gente saiu direto pro Vaticano, a gente não pisou em nenhum lugar. Então a gente tinha 4 dias de casado. Então eu falei, vou falar que eu casei na igreja sábado, que eu tô em lua de mel, que eu sou brasileira, porque ele adora os brasileiros, e vou falar em espanhol, porque ele é argentino. Vai entender. Aí eu falei tudo isso achando que ele ia falar, bacana, parabéns, Deus abençoe e passar pro próximo. Não achei que ele fosse passar uma mensagem. E aí eu acho que é providência divina, realmente, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de brigar, não gosto de discutir, nem pra aquela DR Não do é casal. nem DR, tipo, aqueles assuntos de casal que você precisa conversar, falar, a gente precisa conversar sobre isso, ela não gosta. Ela cansa, desliga. É assim. Não, Ela eu desliga. fujo. Não, Eu ela fujo pra foge. não virar, Exato. para não virar conflito. Tá. Eu sou aquela pessoa que evita o conflito a qualquer momento. E aí ele para pra mim e pergunta: vocês já brigaram? Na hora eu pensei. Jura? É Não, você. Perguntou pra mim, porque eu que falei, né? Eu que falei com ele. Ah, e uma coisa bacana também, o Eric, não, como eu falei, ele não é muito ligado em foto e vídeo, só que ele teve a ideia. Eu nem imaginava. Ele falou, eu vou filmar. E ele conseguiu ficar segurando o celular enquanto o Papa falava. Porque eu É porque pensei... eu falei, bom, se ele conversar, pelo menos o áudio a gente vai ter. Não sei se é a imagem, mas o a áudio imagem não tá vai muito ter. boa, né? Baixa um É. pouco, mas é porque tem os fotógrafos oficiais do Vaticano. E a gente já sabia, pô, deixa a foto pra comprar, o oficial depois desencana da foto. O importante é conseguir falar com ele. E aí ele para e fala, vocês já brigaram? E eu tive uma sacada, porque eu vou responder... Não posso responder que eu namoro há 8 anos. Lógico que a gente já brigou muitas vezes. Aí ele achou que eu não entendi, porque ele falou assim, já pelearam? Aí ele achou que eu não entendi, ele falou em português, discutiram? Daí eu tive a sacada, de sábado pra cá não. Vou responder o quê? Deu De risada, sábado pra cá né? tava limpo, ué. Ah, o Vic- Aí ele falou, não tenha medo, olhando pra mim. E eu tremi, porque era Deus falando pra Que mim. loucura. Toda vez que você precisar conversar, que você precisar discutir, você fale tudo o que for necessário, desde que até o final do dia fique tudo em paz e assim vocês se entendem. Fez assim e saiu, deu como se desse um beijo e saiu. Falou Foi pra vocês. o casal de trás, porque tinha muito brasileiro, né? Tinha isso mais de realmente 10 foi uma casais mensagem. brasileiros. E o casal de trás, eu não tinha nem conversado com eles. E eles perceberam que o Papa parou ali, ele resolveu filmar, sem a gente pedir. Ele filmou e tirou foto. As pessoas, nossa, mas o que ele falou pra vocês? Porque não é possível e tal. E é engraçado, a gente encontra algumas pessoas não próximas ou, sei lá, pessoas que não é todo mundo, né, que passa todo o feedback da cerimônia Claro. do casamento. A maioria Não. não fala nada, não comenta. Mas é interessante que alguns não comentam mais da cerimônia, do casamento, só fala do Papa. Nossa, mas o Papa é abençoado. Foi legal. O assunto também Papa é. acho que ficou mais importante pra muita gente do que tudo que a gente viveu aí no casamento. Ainda não é até um ditado, né? Tá mais fácil falar com você do que com o Papa. Quer dizer, com o Papa do que com você. Então, realmente conseguiu. Mas é isso, Não fechou duvido. com O chave mais de ouro. Assim, difícil, foi uma cara. surpresa incrível. Ninguém imaginava. Caraca, que história. É isso. Gente, muito obrigado. Obrigada a vocês. Nossa, Pela agradecemos. primeira história sendo contada Obrigada. aqui. Que história incrível. Vão achar que eu já sabia, que eu só convidei porque eu já sabia da história, porque tinha que ser incrível, mas de verdade foi muito incrível. Tenho certeza que hoje eu espero fazer muitos podcasts ainda com noivos. Eu espero poder Certeza. contribuir, mostrar os lados legais, os lados difíceis de um casamento. Mas eu acredito que hoje a palavra que pelo menos me vem à cabeça nesse final é de inspiração. Vocês são uma inspiração para quem vai casar. Obrigada. Para quem trabalha com casamento e leva a sério a instituição, o matrimônio, Sim, o movimento certeza. casamento, como a Wilute é, como eu sou, como esse canal foi construído para isso, vocês são uma grande inspiração. Uma inspiração de homem, de verdade, de mulher, de Obrigada. pessoas cristãs, de pessoas que estão assumindo o matrimônio com muita seriedade, que fizeram a festa que tinham que fazer, Com todos fizeram os detalhes. as cagadas de assumir, fazer tudo que vocês fizeram. Juro, não é normal o que vocês fizeram.
Mas que bom que deu tudo certo, que bom que foi um momento feliz, que bom que o final, com essa bênção do Papa, vocês possam contar essa história incrível. Isso vai ficar pro resto da vida. Não, incrível, incrível, incrível. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada a Fico muito você, feliz. muito Agradecemos obrigada, a oportunidade, né, de estrear aí o... Não, e ó, vou te falar, eu quero depois saber um pouco mais com vocês sobre... Eu também vou fazer alguns conteúdos para o mercado de casamentos, depois eu quero conversar um pouco mais com vocês Legal. sobre essa outra jornada, Com entender certeza. um pouco melhor. Com certeza. Já está oficial? Já Já oficializado? é oficial, mas a gente não estruturou ainda. Não é uma empresa aberta. Ainda não, mas mas, a ideia mas tá é pautada. oficial, não é? no Já papel, tá. tá o rabisco. Vocês vão tirar do papel. Sim, já tá, a ideia gente já tá Ó, começando. Por tudo que eu escutei aqui, contem comigo. Obrigada Tenho mesmo. certeza que a Welush também, pelo Com fato de certeza. toda a história que vocês passaram por aqui, vai ser uma grande parceira de vocês também. E eu espero do fundo do coração ver vocês que têm essa jornada tão incrível de Obrigada. noivos, ajudando mais noivos por aí. Com certeza. Valeu, gente. Muito obrigada. Pessoal, Valeu, obrigado. obrigado. Entre Obrigada, noivos, fica gente. aqui. Obrigado. Até a próxima. Valeu.